Aos 8 anos, armado apenas com uma faca de frutas, salvei um grupo de filhinhos de papai do outro lado da fronteira. Depois de ser levado de volta para casa, descobri algo inesperado. Eu era o filho mais velho de uma família da alta sociedade. Não houve reencontros emocionantes na reunião de família. Tudo o que recebi foi o olhar de desprezo da senhora Lin e uma demonstração de poder logo de cara. Você pode voltar, mas nem pense em incomodar seu irmãozinho. Quando todos esperavam que eu caísse no choro, virei-me para meu pai biológico e perguntei sem rodeios: ela é minha madrasta? A estilista que arrumava minhas roupas quase engasgou, mal conseguindo cobrir a boca a tempo. A senhora Lin pulou de pé e disparou. Que tipo de coisa é essa pra se dizer? Como assim sou sua madrasta? Olhei para ela com olhos grandes e escuros. Não é? Se sou mesmo seu filho, você me perdeu por todos esses anos, não deveria me tratar melhor? Por que trata um filho adotivo melhor do que a mim? E nem parece feliz em me ver. Minhas palavras a deixaram sem ter onde se esconder. A senhora Lin ficou ali, como uma criança pega em flagrante e incapaz de dizer uma palavra. Virei-me para meu pai. Onde é meu quarto? Lin Bingwen hesitou. O do segundo andar, perto da janela. Assenti levemente, então subi direto, sem cumprimentar ninguém. O ambiente desconhecido desde que deixei a fronteira mantinha meus instintos em alerta. Eu não dormia há dias, um corpo de 10 anos aguenta até certo ponto. No momento em que entrei no quarto, apaguei. Quando abri os olhos novamente, era cedo na manhã seguinte. Mal tinha chegado à porta da sala de jantar quando ouvi Lin Jinchuan, o filho adotivo da família, resmungando de birra. Já está tarde assim, e meus amigos não param de ligar. Mãe, não quero mais esperar por ele. A senhora Lin beliscou a bochecha dele com carinho. Vá retornar as ligações, sairemos logo. O rosto de Lin Jinchuan se iluminou. Ele pulou da mesa, claramente desejando que eu tivesse dormido ainda mais. A senhora Lin olhou a hora. A pouca paciência que tinha estava quase esgotada. Então me avistou e bufou friamente. Dormindo até o meio-dia e fazendo todo mundo esperar, sem modos nenhum. E quando encontrar os amigos do Jinchuan mais tarde, comporte-se. Eles vêm de famílias da elite. Não é nada como onde você cresceu. Sentei-me, tomei um gole calmo de leite e disse: não vou, não me esperem. A senhora Lin congelou. Mantive minha expressão impassível e adicionei: você nunca perguntou se eu queria ir para começo de conversa, não é? Lin Jinchuan engasgou. Então puxou o braço da senhora Lin em protesto. Mãe, vamos deixá-lo pra trás. Não compre roupas bonitas nem mochila pra ele. Deixe-o virar motivo de chacota quando a escola começar. A senhora Lin assentiu em concordância, jogou o guardanapo e saiu. Sem o barulho, comi em paz. Assim que terminei e empurrei a cadeira, uma garota de uns 16 ou 17 anos desceu as escadas tropeçando, com o cabelo todo bagunçado. Ela caiu numa cadeira sem dizer uma palavra e chamou a governanta para o café da manhã. Nada de sanduíches hoje, quero um bife. Anda logo, estou morrendo de fome. O mordomo respondeu prontamente. Claro, senhorita. Imediatamente. Então ele se adiantou para nos apresentar. Senhorita, este é o jovem mestre Chen Chen. Ele chegou ontem. Jovem mestre, esta é sua irmã mais velha, Lin Xiran. Lin Xiran nem se deu ao trabalho de levantar os olhos. Meus pais brigaram muito por causa desse garoto, e agora tiveram que trazê-lo de volta para causar confusão. O mordomo me lançou um olhar constrangido, então se virou e me encontrou olhando fixamente para o laptop nas mãos de Lin Xiran. Ele se inclinou para mim. Jovem mestre, há algum problema? Apontei para a tela brilhante. Onde se compra isso? O mordomo hesitou. Você quer dizer um computador? Como ainda é jovem e talvez nunca tenha usado um, ainda não instalamos um no seu quarto. Peguei uma sacola plástica debaixo da cadeira e entreguei-lhe um maço grosso de notas. Isso é suficiente para comprar um. Até a Lin Xiran, que estava absorta na tela, foi pega totalmente de surpresa. Ela caiu na gargalhada. Você quer um? Tudo bem. Posso conseguir um pra você, mas você sabe usar? Avancei sem hesitar. Mostre-me. Lin Xiran me chamou com a mão. Preste atenção. Tudo o que você vê nesta tela é construído a partir de caracteres como estes. Observe. Seus dedos voavam pelo teclado enquanto ela falava. Linhas de código rolavam como uma língua estrangeira. Dava tontura só de olhar. Ela apertou Enter e uma página nova surgiu na tela. Lin Xiran deslizou o laptop pra mim e se inclinou com um sorriso malicioso. Simples, né? Quer tentar? Até um idiota conseguiria. Se você não conseguir, prova que é um caso perdido e nunca mais me chamará de irmã. Se nos encontrarmos lá fora, finja que não me conhece, entendeu? O mordomo discretamente enxugou a testa. A senhorita Lin sempre teve um dom natural para a tecnologia. Pensando que eu havia crescido no campo e provavelmente nunca tocado em um computador, ele sentiu uma pontada de simpatia. Lin Xiran notou que eu ainda estava olhando para a tela. Ela me deu um empurrãozinho. O que está esperando? Comece. Aproximei-me da mesa. Eu mal era alto o suficiente para ver por cima da borda apenas uma cabecinha espiando a tela. Uma cena um tanto ridícula. Lin Xiran me observava mexer desajeitadamente nas teclas, apertando alguns botões, depois franzindo os olhos para cada letra na tela, como se as estivesse aprendendo pela primeira vez. Ela estava encantada, cruzou as pernas e esperou que eu desmoronasse e desistisse. Ela já estava ansiosa para me criticar e alimentar seu gosto por travessuras. No início, meu ritmo era lento, mas assim que minha mente mapeou as teclas, meus dedos começaram a voar. Lin Xiran presumiu que eu estava apenas apertando teclas aleatoriamente, até que ela viu o código que eu havia escrito. A xícara dela quase caiu no chão. Você escreveu isso? Ela pegou o laptop e o examinou em busca de trapaças. Olhei para ela, confuso. Você estava me observando o tempo todo. Lin Xiran me colocou em sua cadeira gamer. Ela ligou 4 monitores ao redor de uma vez. O código de cada janela se espalhando à minha frente. Ela me olhou com total seriedade. Quanto disso você consegue entender? Lancei-lhe um olhar curioso. Estudei as telas com a testa franzida. Então apontei para uma linha no terceiro monitor. Isso está errado? Lin Xiran piscou e se inclinou para perto. Onde está o erro? Toquei a tela para destacar a linha, a deletei e digitei uma substituição. Ei, não saia tocando nas coisas. Lin Xiran estava perdendo a cabeça. Ela passou dias sem dormir por isso, lutando para chegar à partida decisiva do campeonato, e agora um garoto havia mexido no trabalho dela. Ela estava pronta para explodir. Tinha esquecido completamente que foi ela quem me mandou olhar. Estava prestes a explodir. Quando a tela se iluminou, a palavra Vitória piscou no display. Dos alto-falantes veio o rugido de seus colegas de equipe torcendo. Deusa Mu, você é insana. Você achou o bug assim, do nada. Somos campeões.
Lin Xiran ficou parada, ouvindo a celebração selvagem deles. Ela lentamente se virou para o terceiro monitor. Seus olhos se arregalavam cada vez mais. Ela coçou a cabeça, a vergonha de exibir sua esgrima para um grão-mestre só para ser completamente desmascarada. Ainda quer aquele computador, ela disse. Eu compro para você, não hesitei. Sim. Ótimo, vamos. Lin Xiran estava nas nuvens. No caminho, Lin Xiran abriu um dicionário no celular. Ela o havia trazido especificamente para me testar, mas na viagem de 15 minutos eu já tinha terminado o dicionário inteiro. Lin Xiran olhou para minha cabeça, incrédula, e murmurou: como um cérebro assim funciona? Será que temos genes assim na nossa família? Era a primeira vez que eu estava em um lugar tão animado e lotado. Meus instintos entraram em ação e eu escaneei cada rosto ao meu redor. Lin Xiran presumiu que eu estava nervoso e estendeu a mão para pegar a minha. Não se preocupe, eu te protejo. Ela tinha esquecido completamente o quanto havia se ressentido de mim horas antes. Enquanto isso, eu não estava acostumado a ser tocado. Tentei mais de uma vez me soltar, mas Lin Xiran estava animada demais, me arrastando sem me largar. No shopping de eletrônicos, ela entrou com total autoridade. Traga a melhor configuração que você tem. O lojista era amigo dela e parecia totalmente perplexo ao vê-la aparecer com uma criança a reboque. Senhorita Lin, fazendo compras com um irmãozinho, essa é uma cena rara. Embora o jovem mestre pareça ter pegado um bronzeado e tanto, Lin Xiran o dispensou com orgulho. Por favor, ele não é nada como aquele chorão do Lin Jinchuan. Este é meu irmão de verdade, do meu sangue. Fiquei quieto ao lado do balcão até sentir ela me puxar pela gola. É grande demais para carregar, peça para entregarem. Então ela me arrastou para a livraria. Lá dentro pegou uma pilha de livros de programação para iniciantes e os enfiou nos meus braços. Isso é para sua base, sua estrutura de código é uma bagunça. Fiquei ali segurando livros mais grossos que tijolos, olhando ao redor e de repente avistei um rosto familiar. A pessoa olhou para cima no mesmo instante. Ela se aproximou rapidamente. Lin Chen, o que você está fazendo aqui? Eu estava planejando te visitar em alguns dias. Você está bem? Ela era a única pessoa que eu conhecia nesta cidade e alguém que já havia me ajudado antes. Assenti. Estou morando com a família Lin agora. As coisas estão boas. Obrigado. Ela sorriu calorosamente. Que bom. Mas cuidado com a Lin Xiran. Ela não é exatamente do tipo gentil. Comecei a balançar a cabeça, mas antes que pudesse falar, uma mão me agarrou e me puxou para trás de alguém. Lin Xiran surgiu do nada, avançando furiosamente e agarrando a garota pela gola. Yun Royal, quem você está chamando de valentona? Aquele é meu irmão. Por que está se aproximando dele? Quer brigar? Yun Royal piscou. Vocês vieram juntos? Lin Xiran bufou. Óbvio. Como se eu viesse com você. Yun Royal pareceu surpresa e levantou as mãos em rendição. Total mal entendido. Seu irmão e eu voltamos da fronteira juntos. Ele me ajudou muito, então eu só queria saber como ele estava. Yun Royal se inclinou para olhar os livros em meus braços. São todos para você? Você consegue mesmo ler tudo isso? Assenti. Então, lembrando que ela era conhecida por suas notas, perguntei. Você pode me ajudar a escolher alguns guias de estudo? Claro, Yun Royal disse com um sorriso, claramente feliz em retribuir o favor. Ela me entregou alguns títulos, então estendeu a mão para acariciar minha cabeça, apenas para ser parada friamente por um olhar fulminante de Lin Xiran. Ela redirecionou e apontou para as prateleiras altas. Na verdade, o jeito mais rápido de desenvolver habilidades de leitura é com livros ilustrados, e nem são chatos. Quer alguns? Eu nunca tinha lido um livro ilustrado. Assenti, curioso. Você não consegue alcançar lá em cima. Deixe-me escolher alguns pra você. Eu estava prestes a concordar quando meus pés saíram do chão. Lin Xiran havia me levantado de novo. Ela sorriu de lado pra Yun Royal. Ele é seu irmão? Cuide da sua vida. Yun Royal balançou a cabeça com um sorriso impotente. Depois de escolher alguns livros ilustrados, nós três saímos da livraria. Yun Royal sugeriu sorvete. A doçura que atingiu minha língua fez meus olhos brilharem. Lin Xiran, que observava minha expressão de perto, parecia profundamente satisfeita. Se você gostar tanto assim, compraremos um freezer inteiro. Coma o quanto quiser. Através do vidro do chão ao teto, meus instintos me fizeram olhar pra cima. E encontrei o olhar atônito de Lin Jinchuan do lado de fora. O grupo de crianças lá fora notou que ele parou e seguiu o olhar dele para dentro da loja. Aquela não é sua irmã? Por que ela está lá com outro garoto? Você não disse que sua irmã te adora? Vamos entrar e fazer ela comprar Häagen-Dazs pra gente. Eu estava morrendo de vontade de sorvete. O grupo o incentivou. Lin Jinchuan mordeu o lábio, os olhos fixos em nós três. Tudo bem, vamos. Quero ver com meus próprios olhos como esse caipira convenceu minha irmã a sair com ele. Sem esperar pra sentar, o grupo inteiro invadiu nossa mesa. Mana! Lin Jinchuan avançou correndo primeiro, se agarrando à manga de Lin Xiran e ligando o charme. Como você pôde sair sem me avisar? Poderíamos ter vindo juntos. Todos os meus amigos te adoram. Xiran, o Jinchuan diz que você é incrível em jogos. Pode nos ensinar? Uau, você pediu tanto sorvete? Podemos pegar um pouco? Lin Xiran sentiu a cabeça latejar com toda a tagarelice. Ela empurrou a mão de Lin Jinchuan. Compre o seu. Você não está sem dinheiro. Pare de estragar meu dia. Lin Jinchuan não esperava ser rejeitado tão completamente. Seu rosto ficou vermelho. Ele mordeu o lábio e olhou pra cima com pena. Mas eu quero ficar com você. As outras crianças trocaram olhares confusos e apontaram pra mim. Quem é ele? Por que ele pode sentar com a Xiran? Ele é o irmãozinho da Royal? Lin Jinchuan entrou em pânico, apavorado que descobrissem que ele era adotado. Às pressas ele soltou de repente. Ele é o filho da nova governanta. Isso pareceu satisfazê-los. Quando olharam pra mim de novo, seus olhos se tornaram desdenhosos. Não é à toa que ele é tão bronzeado, e as roupas dele são feias também. Jinchuan, sua irmã deve ser tão generosa, tratando o filho da governanta. Então por que ela não nos trata? Não era que eles não podiam pagar sorvete? Crianças de famílias ricas simplesmente não estavam acostumadas a ouvir não. E comigo posicionado como alguém inferior, eles se sentiram ainda mais no direito. Mas antes que Lin Jinchuan pudesse pensar no que dizer em seguida, Lin Xiran bateu a mão na mesa. O estalo fez todas as crianças se encolherem. Ela olhou pra cima. Lin Jinchuan, quem exatamente você acabou de chamar de filho da governanta? Você viveu na família Lin tanto tempo que esqueceu seu lugar, não é? Ela agarrou Lin Jinchuan pela gola e o puxou pra perto, a voz baixando.
Tudo o que você come, tudo o que você veste, até seu nome, você pegou emprestado de outra pessoa. O que te dá o direito de ficar aqui e mentir, hein, maninha? Lin Jinchuan nunca a tinha visto tão furiosa. Nunca tinha sido humilhado assim em público. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. Lin Shiran o empurrou pro lado e apontou pra mim, dirigindo-se diretamente aos pirralhos. Escutem bem, ele é meu irmão de verdade. Se eu pegar algum de vocês causando problemas a ele, eu pessoalmente irei atrás de cada um de vocês. Entenderam? O grupo inteiro congelou de terror e se espalhou como pássaros assustados. Lin Jinchuan ficou pra trás, esfregando os olhos, me lançando um último olhar fulminante. Então saiu correndo em lágrimas para encontrar a senhora Lin. Yun Royal balançou a cabeça do outro lado da mesa. Aquele garoto adotado realmente precisa de uma mão mais firme. Lin Shiran bufou friamente, mas, estranhamente, não disse nada em resposta. Eu tinha ouvido cada palavra. Simplesmente não me importava. Os ataques de Lin Jinchuan não tinham força. Depois que terminamos, Lin Shiran ainda estava cheia de energia. O que mais você quer? Vamos buscar? Balancei a cabeça. Quero ir pra casa ler. Então, uma explosão ensurdecedora ecoou pelo primeiro andar, seguida por gritos. Eu já estava me abaixando para me proteger antes que qualquer outra pessoa se movesse. Lin Shiran e Yun Royal, assustadas com o barulho, instintivamente me seguiram e se agacharam atrás do corrimão de vidro comigo. O que foi isso? Virei-me e pressionei um dedo nos lábios. Então disse baixinho: tiro. Yun Royal e Lin Shiran ficaram rígidas. Elas seguiram meu olhar, e de fato, no meio do átrio lotado abaixo, um homem mascarado apontava uma arma pela sala. Ninguém se mexa! Ele rugiu. Ele girou e quebrou o balcão de joias com a arma. Entreguem todo o ouro agora! A equipe tremeu enquanto se levantava apressadamente. Com as mãos erguidas, eles foram destrancar as vitrines. Eles ensacaram as joias com mãos trêmulas. Algo no homem me parecia estranho. Yun Royal também havia notado. Ela estudou a mão dele na arma. Ele está tremendo e mal consegue ficar de pé. Está bêbado. Se a polícia invadir, isso pode levá-lo ao limite. E de fato, minutos depois, uma onda de policiais chegou e a agitação do homem aumentou imediatamente. Ele apontou a arma para a cabeça de um balconista e gritou: "Foi você? Você me entregou?" Antes que alguém pudesse reagir, ele puxou o gatilho sem hesitar. Um estrondo ensurdecedor, sangue, mas o recuo desviou sua mira. O tiro errou a cabeça do balconista e atingiu o ombro em vez disso. O balconista caiu, gritando de dor. Mesmo assim, o salão explodiu em gritos e o choro de crianças cortava tudo. O homem seguiu o som e avistou um grupo de crianças encolhidas. Ele marchou até lá, agarrou uma pela gola e encostou a arma na cabeça da criança. Pare de chorar, nem mais um pio. A criança, por acaso, era um dos colegas de Lin Jinchuan. Enquanto isso, a senhora Lin, acabando de fazer as unhas, agarrava Lin Jinchuan firmemente atrás de uma fileira de plantas decorativas. Lin Shiran prendeu a respiração, mesmo que ela fosse apenas uma mãe adotiva. Que azar desgraçado. Então me movi, me agachei e entrei sorrateiramente em uma loja próxima. Era uma loja de equipamentos para atividades ao ar livre. O dono estava caído no chão atrás do caixa. Agi rápido, uma faca dobrável, um rolo de corda. Passando pelo balcão, peguei uma caneta marca-texto também. E um Royal correu atrás de mim. O que você está fazendo? Olhei para ela, depois para a caneta e a entreguei. Você vai escrever. E um Royal não tinha ideia do que eu estava planejando, mas eu já estava em movimento, então ela se apressou atrás de mim. Chegamos à área de descanso na frente do segundo andar. Fiquei cara a cara com os policiais do outro lado do vidro, prontos para forçar a entrada. Abri os dois braços, impedindo-os. As pessoas esperando por resgate estavam desesperadas, mas com medo demais para fazer barulho. Elas só podiam observar. No momento em que um Royal me alcançou, agarrei o braço dela, apontei para os policiais lá fora. Use a caneta, diga a eles, o atirador está bêbado e agindo sozinho. Ele já atirou em alguém, agora ele tem uma criança refém. E um Royal finalmente entendeu por que eu havia pegado a caneta. Ela se apressou até o vidro e escreveu as informações com traços rápidos e claros. Os policiais em rapel lá fora congelaram visivelmente. Eles acionaram o comandante pelo rádio imediatamente. Puxei a manga de um Royal e olhei para ela calmamente. Além disso, ele parece estar carregando explosivos. Eu vi o detonador, mas a cor era estranha. Yun Royal e Lin Shiran ficaram geladas. Lin Shiran correu até lá e se agachou na minha frente. Que cor era o detonador? Colorido, eu disse. Os que eu via na fronteira eram sempre cinza ou em tons terrosos. Então, provavelmente é de uma loja de adereços, equipamento tático de jogos. Esses kits estão em alta ultimamente. Dá pra fazê-los parecerem completamente reais. Lin Shiran olhou para Yun Royal com uma expressão séria e assentiu lentamente. Yun Royal apertou os lábios e escreveu a próxima mensagem no vidro. Suspeito carrega explosivos. Em um momento como este, cada palavra tinha que ser precisa. Na idade deles, qualquer ambiguidade poderia significar que a polícia não os levaria a sério, e isso poderia custar vidas. A última mensagem manteve os policiais no rádio por um bom tempo. Puxei a manga de Yun Royal de novo. Minha voz era pequena, mas firme. Vou descer para tirar eles de lá. Yun Royal e Lin Shiran me encararam. A resposta delas veio exatamente no mesmo momento. De jeito nenhum, é muito perigoso. Enviar um garoto de 10 anos para enfrentar um atirador armado, a ideia era absurda. Mas então o som de uma criança chorando veio de baixo novamente, seguido pelos gritos furiosos do homem. O shopping inteiro prendeu a respiração. Yun Royal hesitou. Você tem certeza disso, não tem? Ela perguntou baixinho. Encontrei os olhos dela e assenti. Yun Royal soltou um longo e lento suspiro, afastou a mão de Lin Shiran e olhou para mim. Então, tome cuidado. Foi a primeira vez que alguém me dizia isso. Mantive o olhar dela por um momento mais longo que o normal. Então agarrei a corda, e antes que qualquer uma delas pudesse piscar, eu já tinha sumido, deslizando para o primeiro andar em um instante. Yun Royal e Lin Shiran se inclinaram sobre o corrimão e olharam para baixo. A pequena figura já havia desaparecido na multidão. Não só o atirador, quase ninguém na multidão sequer me notou. Os que notaram, olhavam incrédulos, incapazes de entender o que tinham acabado de ver. Lin Shiran me observava, rastejando baixo pela multidão, me aproximando da senhora Lin e de Lin Jinchuan, um passo silencioso de cada vez. Ela de repente agarrou o braço de Yun Royal. Eu cometi um erro, disse ela com a voz trêmula. Chen Chen acabou de chegar. Ele sabe exatamente como são os pais dele. O pai dele só se importa com dinheiro. A mãe dele sempre vai escolher Lin Jinchuan. E pra mim, ele é só um garoto que eu arrastei por um capricho. Uma palavra como irmão realmente significa o suficiente para ele arriscar a vida assim. E um Royal olhou pra ela, mas não disse o que estava pensando.
Que pra mim, eles não eram família. Eram estranhos. Mas agora, só há uma coisa que podemos fazer, ela disse. Temos que acreditar que ele pode tirá-los de lá. Ela acreditava que eu não era uma criança comum. No primeiro andar, o menino refém ainda chorava, derramando seu medo do único jeito que sabia. As têmporas do atirador bêbado latejavam. Cala a boca, ele rugiu. Mais um som e eu te mato agora mesmo. Ele pressionou o cano diretamente contra o crânio do menino. A multidão ao redor soltou um suspiro coletivo. Do lado de fora da entrada, os policiais finalmente decidiram agir com base na inteligência. Eles começaram a entrar silenciosamente à paisana, misturando-se à multidão em pequenos grupos. Ao ver a cena perto do balcão de joias, cada um deles ficou pálido e agradeceu silenciosamente por não terem forçado a entrada antes. Qualquer vítima civil ou criança, mesmo uma, seria uma catástrofe. Pior, o layout dos prédios ao redor tornava impossível uma posição de atirador, o que dificultava ainda mais derrubá-lo. Eles também não podiam depositar suas esperanças em uma criança estranha. Tudo o que podiam fazer era avançar lentamente pela multidão, diminuindo a distância até o atirador. Quando eu me esgueirei pelas plantas decorativas e apareci ao lado da Sra. Lin e de Lin Jingquan estava aninhado nos braços da Sra. Lin, chorando baixinho. O queixo da Sra. Lin caiu quando ela me viu. Como você está aqui? Quase imediatamente um conflito cruzou seu rosto. Ela mal conseguia manter Lin Jingquan sob controle como estava. O que ela deveria fazer com outra criança? Eu não lhe dei chance de pensar. Afastei o braço dela e desferi um golpe limpo e preciso na nuca de Lin Jingquan. Pequeno como eu era, a força foi suficiente. Ele ficou mole instantaneamente. A Sra. Lin quase gritou. Cobri a boca dela antes que um som pudesse escapar. Então, apontei para a escada de emergência próxima, sinalizando que ela poderia levar Lin Jingquan por ali. Algo dentro dela, inesperadamente, quase milagrosamente, se acendeu. Ela agarrou Lin Jingquan com força e rastejou para a escada. Havia cobertura suficiente, eles não seriam vistos, mas no meio do caminho, ela percebeu que eu não estava atrás dela. Ela se virou para me encontrar agachado exatamente onde ela me deixara, observando calmamente. Algo naquele rosto, naqueles olhos, a fez sentir uma solidão inexplicável só de olhar para eles, como se eu nunca tivesse esperado que alguém me levasse junto, como se tudo o que eu sempre soubera fosse ver os outros partirem. A Sra. Lin abriu a boca. Ela chamou meu nome, mas apenas em seu coração. Balancei a cabeça e fiz um gesto para ela se apressar. Ela queria tanto dizer, se formos, vamos juntos. Mas quando ela olhou para Lin Jingquan em seus braços, o medo de perdê-lo engoliu todo o resto. No final, ela segurou meu olhar por um longo momento e então se virou. No segundo andar, Lin Xiran havia assistido a cada segundo. Sua mandíbula estava cerrada, seus olhos estavam vermelhos. Ela odiava a própria impotência, e odiava ainda mais a frieza de sua mãe. Quando o olhar dela caiu sobre mim agora, não era mais a emoção da novidade. Era algo real, algo que a preocupava de verdade. Esperei até ter certeza de que a Sra. Lin havia chegado em segurança à escada. Então desviei o olhar. Eu sempre acreditei que nada neste mundo vem de graça. Lin Xiran havia me comprado um computador e me pagado um sorvete. Uma dívida assim tinha que ser paga. Quanto às outras pessoas no shopping, o velho que me criou uma vez me disse algo. Quando há muitas pessoas ruins no mundo, a única maneira de permanecer bom é continuar fazendo o bem. Eu não queria me tornar como as pessoas da aldeia, eu queria ser uma boa pessoa. As crianças próximas ainda choravam, incapazes de se conter, e isso estava atraindo a atenção do atirador em todas as direções, mas também estava alimentando sua raiva. As veias em sua mão do gatilho começavam a saltar. O menino em seu aperto tinha os lábios ficando azuis. Eu sabia que estava sem tempo. Deslizei para o meio do grupo de crianças. No momento em que o atirador se virou para verificar a entrada novamente, agarrei a perna do menino refém e puxei com força. O atirador cambaleou para trás, pego completamente de surpresa. Seu aperto se desfez, o menino se soltou. Quem fez isso? Ele se virou furioso e, sem pensar, empurrou a arma para frente. O cano atingiu minha testa com força. Eu não me movi. Todos ao redor prenderam a respiração, aterrorizados que ele perdesse o controle e puxasse o gatilho naquele instante. Qualquer pessoa comum já teria desmoronado. Um disparo acidental poderia acontecer a qualquer segundo, mas eu não chorei. Lentamente, levantei as duas mãos em rendição. Meus olhos estavam escuros e firmes. Até o atirador hesitou. Então ele decidiu. Finalmente, um que não choraria e gritaria. Seu cérebro embriagado tomou a decisão sem pensar. Ele me agarrou e me fez seu novo refém. Ninguém tinha visto isso acontecer. Nem Yun Royal e Lin Xiran lá em cima. Nem os policiais se esgueirando pela multidão. A polícia já achava difícil acreditar que a informação em que estavam agindo tinha vindo de uma criança de 10 anos. E agora o plano daquela criança estava realmente se desenrolando. Nesse ponto, tudo o que podiam fazer era se adaptar e agir quando o momento chegasse. Assim que ele me levantou, finalmente tive uma visão clara de onde cada policial estava posicionado. Mas eles ainda estavam muito longe. Eu precisava esperar que eles fechassem o cerco. Por enquanto, tudo o que eu tinha que fazer era ficar parado e parecer inofensivo. Mas assim que os policiais estavam se aproximando, o celular do atirador tocou. O toque cortou o silêncio. Cada pessoa na sala congelou. O homem parecia reconhecer quem ligava. Sua expressão mudou. Tensa e instável. Ele me soltou e manteve a arma apontada para mim com uma mão enquanto pegava o telefone com a outra. É você? Estou conseguindo eles agora mesmo. Eu te darei tudo. Irei à sua porta hoje e pedirei sua mão. Mas a ligação caiu. O silêncio do outro lado acendeu algo nele. Lágrimas escorriam pelo rosto. Ele uivou. Vocês são todos mentirosos. Cada um de vocês. As palavras saíram de sua boca. A arma subiu, e assim que seu dedo apertou o gatilho, eu saltei. Movi-me como um fantasma, silencioso e rápido, cortando para o lado dele e para trás. A lâmina brilhou por um instante antes de eu a descer precisamente sobre seu pulso. Seus gritos rasgaram o ar. A arma caiu no chão com um estrondo. Ele desabou e convulsionou no chão. Através da visão embaçada, ele viu pessoas correndo em sua direção, e algo como desespero cruzou seu rosto. Então, de algum lugar, ele encontrou forças para alcançar a arma com a outra mão, virando-a para o próprio estômago.
Os policiais a poucos metros de distância ficaram pálidos. Todos para o chão. Todos que avançavam se jogaram no chão e cobriram a cabeça. Sem saber a potência do explosivo, proteger-se era a única atitude lógica. Ficar baixo, minimizar os danos. Então, um segundo grito. Eles olharam para cima instintivamente, seguindo o som. Eu estava ajoelhado ao lado do homem. O canivete subia e descia, deixando um rastro de gotas vermelhas. O outro pulso do homem agora estava encharcado. Ele não conseguia mover nenhuma das mãos. Rasguei sua jaqueta. Ao ver o dispositivo, não parei para verificar se era real. Arranquei o fusível, então me levantei e o chutei para longe. A dúzia de policiais que observava em silêncio, cada um deles estava atônito. Eles me olhavam. Uma criança segurando uma faca, sangue nas minhas roupas, sangue no meu rosto. Se eu fosse um pouco mais velho, eles teriam me confundido com um assassino a sangue frio. Demorou um longo momento antes que eles voltassem à realidade e se apressassem para algemar o homem. Quando viram que os tendões de ambos os pulsos haviam sido cortados limpos, olharam para mim novamente. Até então, Yun Royal e Lin Qiran haviam corrido e estavam me examinando da cabeça aos pés em busca de ferimentos. Você estava em uma gravata. Dói alguma coisa? Você se sente tonto? Ou vamos para o hospital? Aquele golpe na sua cabeça parecia feio. Olhei pra ela sem expressão. Estou bem, eu disse baixinho. Ninguém ouviu. Cada uma pegou uma das minhas mãos e me puxou em direção à saída. Um policial interveio pra nos parar. Ele olhou pra mim, claramente sem saber como formular. Seria possível que esse jovem, que ele desse uma declaração primeiro? Ele realmente não sabia como me chamar. Lin Qiran deu um passo à frente. Você é cego? Olhe o galo na cabeça dele. Vamos para o hospital primeiro. Se precisar de algo, venha me encontrar na residência Lin. Lin Bingwen é meu pai. Então ela agarrou minha mão e saiu sem dizer mais nada. No hospital, meus ferimentos foram tratados. Os hematomas do estrangulamento também foram cuidados. Quando as enfermeiras souberam que eu havia derrubado um assaltante armado, não paravam de me elogiar. Corajoso, adorável, inacreditável. Quando saí da sala de exames, Yun Royal e Lin Qiran estavam ambas esperando ali. Só depois de confirmar que eu estava realmente bem, é que elas respiraram aliviadas novamente. Yun Royal, gentil como sempre, não conseguiu segurar um conselho. Ela olhou pra mim seriamente. Não corra riscos assim de novo. Situações perigosas são pra adultos resolverem. Você ainda é uma criança, sabia? Lin Qiran estranhamente ficou do mesmo lado que ela. Ela cruzou os braços. Se você fizer algo assim de novo, vou mandar um guarda-costas te seguir toda vez que sair de casa. Eu queria dizer a elas que podia me cuidar sozinho, mas a mesma preocupação nos olhos delas era uma sensação estranha. Algo quente se instalou no meu peito. Então eu não disse nada. Passos apressados ecoaram do outro lado do corredor. Lin Bingwen chegou com outro homem, ambos se movendo rapidamente. Ao nos avistar, os três, fora da sala de exames, ele foi direto para Lin Qiran primeiro. Você não se machucou, não é? Lin Qiran odiava isso nele, o jeito como ele a mimava, porque ela era a que ele planejava usar para herdar a fortuna do patriarca. Ela o afastou. Não fui eu quem salvou ninguém. Por que você está olhando para mim? Só então Lin Bingwen olhou pra mim, pela primeira vez desde que chegara, mas não foi preocupação que cruzou seu rosto. Ele franziu a testa e retrucou. Quem te disse pra ir lá e bancar o herói? Você tem ideia do quão perigoso foi aquilo? E ouvi dizer que você nocauteou o Jin Chuan. Nenhum senso de limite, absolutamente. Não faça essas loucuras de novo. As palavras caíram como um tapa, não apenas em Lin Qiran. Até a expressão de Yun Royal ficou fria na hora. Lin Qiran se colocou na minha frente, a fúria explodindo. Pai, ele salvou a mamãe e o Jin Chuan. Ele salvou todo mundo naquele shopping de ser explodido em pedaços. As pessoas deveriam estar de joelhos agradecendo a ele. Que direito você tem de culpá-lo? Não vê que ele está ferido? Você se quer o ver como seu filho? Ela estava furiosa e com o coração partido de uma vez, como se o mundo inteiro tivesse se virado contra mim. Mas Lin Bingwen acabara de receber o relatório de DNA e não sentia culpa alguma. Para ele, eu não era seu filho. Apenas um impostor que surgiu do nada. Eu já estava registrado sob o nome do patriarca, uma dor de cabeça que ele não pediu. Claro, seu tom era frio. Claro, e fique fora disso, ele disse firmemente. Ele cresceu lá fora, ele está acostumado. Sem a devida disciplina, ele causará problemas sérios no futuro. Ele se moveu em minha direção novamente. A primeira pessoa a entrar em seu caminho foi Yun Royal. Yun Royal tinha uma reputação, notas excelentes, modos impecáveis, sempre respeitosa com os mais velhos. Essa foi a primeira vez que alguém a viu olhar para alguém da maneira como ela o olhava agora. Tio Lin, ela disse calmamente. Vamos todos nos acalmar. Então o homem, que estivera em silêncio o tempo todo, estendeu a mão e pousou-a no ombro de Lin Bingwen. Ele sorriu calorosamente. A criança acabou de passar por algo aterrorizante. Se você quiser falar com ele, pode esperar. Se vê-lo aqui o incomoda, por que não o deixa ficar na minha casa por alguns dias? Gostei desse garoto no momento em que o vi. Os olhos de Yun Royal brilharam. Ela se virou para ele imediatamente. Pai, eu estava prestes a dizer a mesma coisa. Deixe Chen Chen vir ficar conosco enquanto ele se recupera. O homem era o pai de Yun Royal, Yun Tiwon. Yun Tiwon manteve seu sorriso fácil e assentiu. Royal, sua mãe sempre quis um filho. Tê-lo aqui por alguns dias a deixaria feliz. Tanto o pai quanto filha haviam gostado de mim rapidamente, e o acolhimento deles parecia totalmente genuíno. Dados os laços comerciais entre a família Yun e a família Lin, Lin Bingwen deveria ter ficado satisfeito, mas agora ele hesitou. Seu sorriso endureceu. Eu não gostaria de incomodá-lo, Sr. Yun. Ele dá trabalho. É melhor que ele fique conosco. O patriarca vai mandar chamá-lo em breve de qualquer forma. Eu não era do sangue de Lin Bingwen. Por toda a lógica, ele deveria ter me expulsado, mas não podia responder ao patriarca e não tinha tempo para encontrar seu filho de verdade agora. Então eu tinha que ficar, tinha que continuar interpretando o papel de jovem mestre da família Lin. E de forma alguma ele poderia deixar outra família me atrair. O segredo da minha identidade ainda estava em jogo, sua posição era firme. Yun Tiwon e Yun Royal não tiveram escolha a não ser deixar pra lá. Antes de partir, Yun Royal me entregou discretamente suas informações de contato. Se eu precisasse de algo, poderia procurá-la. Assenti e guardei o bilhete no bolso. Eu sempre valorizei a gentileza dos outros. Nunca foi algo que eu tomasse como garantido. Como Lin Jinchuan ainda estava passando por exames, apenas Lin Qiran voltou pra casa comigo. Nós dois mal tínhamos terminado de nos arrumar quando a polícia chegou. Eles estavam lá para colher depoimentos e eram muitos deles.
Na sala de estar da família Lin, além do líder da equipe e do escrivão, mais de uma dúzia de policiais estavam amontoados, parecendo um tanto sem jeito. Do sofá, Lin Xiran os encarava com o senho franzido. Desde quando colher um depoimento exige tanta gente? Alguém pensaria que vocês vieram fazer uma prisão. O líder da equipe, Lu Jian, coçou a nuca, discretamente envergonhado por sua equipe. Ele conseguiu um sorriso sem graça. Bem, hoje devemos muito ao jovem mestre Lin. Ele praticamente salvou todas as nossas vidas. Todos queriam vir e agradecê-lo pessoalmente. Com o capitão lhes dando uma abertura, os homens adultos lá atrás não perderam tempo em se adiantar. Um após o outro, eles fizeram uma reverência para mim. Eu estava sentado calmamente no sofá, segurando um copo de Häagen-Dazs que acabara de ser entregue. Observei o sorvete derreter lentamente, enquanto contava mentalmente quantos deles ainda haviam se curvado. Minhas pernas balançavam no ar, com um toque de impaciência. Cada policial que estivera naquele shopping hoje lançava olhares furtivos para mim. Quando peguei a pequena colher com avidez e comecei a saborear o sorvete, todos ficaram sem palavras. Se não houvesse imagens de segurança, nenhum deles teria acreditado que a criança à sua frente era a mesma que havia entrado sorrateiramente na loja de equipamentos, calmamente impedido oficiais treinados de quebrar o vidro, se aproximado sozinho de um atirador armado e deixado uma arma carregada pressionar sua própria testa. Lu Jian estava igualmente chocado, mas ele tinha visto o suficiente em sua carreira para manter a compostura. Ele se virou e cutucou sua equipe de volta à posição antes de falar. Quando o tiro foi disparado, vocês estavam todos juntos? Lin Xiran sentiu e respondeu primeiro. Nós tínhamos acabado de sair da loja, depois de terminar nosso sorvete. E a primeira reação de vocês foi, obviamente, se abrigar, certo? Lin Xiran disse como se fosse óbvio. Lu Jian manteve um sorriso agradável no rosto, mas seus olhos eram afiados. A maioria das pessoas, quando ouve um barulho alto, olha pra ele primeiro. Eles não se abrigam imediatamente, a menos, é claro, que alguém já soubesse que era um tiro. Lin Xiran fez uma pausa. Quando ela pensou sobre isso, ele não estava errado, e a primeira pessoa a se abrigar não tinha sido ela, tinha sido eu. Mas instintivamente, ela não queria dizer nada que pudesse me causar problemas. Ela franziu a testa e retrucou. O que exatamente você está insinuando? Que estamos mancomunados com o assaltante? Por favor, não me entenda mal. Isso é puramente rotina, ele disse. Lu Jian tinha anos de experiência. Ele podia ver que ela estava desviando. Ele não insistiu. Ele manteve sua expressão tranquila e se preparou para adotar uma abordagem mais paciente. Então eu falei, do meu canto silencioso do sofá. Eu reconheci como um tiro. Um silêncio tomou conta da sala, cada par de olhos pousou em mim. Lu Zeng me estudou do outro lado da sala, seus olhos se estreitando ligeiramente. E onde você teria ouvido um tiro antes? Lambi o sorvete do canto da boca. Na fronteira. Lu Jian então se lembrou. O arquivo sobre mim mencionava um período na fronteira onde eu havia sido levado. Os criminosos envolvidos estavam armados, mas ele não tinha certeza se algum tiro havia sido realmente disparado, porque todos eles haviam sido incinerados antes que pudessem ser pegos. Seus instintos foram impressionantes, ele disse, fechando o arquivo e relaxando na conversa. Seu tom era caloroso e casual. Então, o que te fez pensar em pegar a corda e tentar ajudar? Ele tinha uma arma e explosivos. Você não estava com medo? Lin Xiran sentiu algo estranho na linha de questionamento. Ela odiava como ele estava me manipulando e abriu a boca para interromper. Quando eu respondi primeiro, claro e sem hesitação. Eu estava. Assenti, completamente honesto sobre meu medo. Mas se eu não fizesse algo, mais pessoas teriam se machucado. Fiz uma promessa ao velho que me criou. Eu prometi ser alguém que ajuda as pessoas. Minha voz ainda era de uma criança, mas a palavra gelou a todos na sala. Com anos de experiência em ler pessoas, Lu Jian pôde perceber que eu não estava mentindo. Cada palavra vinha de um lugar profundo e real. A firmeza naqueles olhos escuros o abalou. Ele percebeu que não conseguiria continuar o interrogatório depois daquilo. Lin Xiran também se emocionou. A mão dela encontrou o topo da minha cabeça sem que ela pensasse nisso. Quem é esse velho de quem você tanto fala? Olhei pra ela de lado, como se não soubesse bem como começar. Ele me criou, eu finalmente disse. Eu era órfão, ele me encontrou, ele me alimentou, mas eu nunca soube o nome dele. Lin Xiran captou o brilho de saudade nos meus olhos. Algo nela se abrandou. Se você sente falta dele, podemos trazê-lo pra cá. A família Lin tem mais do que suficiente pra cuidar de mais uma pessoa. Mas eu balancei a cabeça e olhei para o sorvete derretendo em minhas mãos. Está tudo bem, eu disse baixinho. Ele se foi, morto a tiros por criminosos. Usei 50 yuans do meu primeiro trabalho como vigia de fronteira para comprar algumas tábuas. Eu o enterrei na montanha sozinho. Comecei a contar a história. Era a minha segunda vez trabalhando como vigia de fronteira. Na ravina atrás da aldeia, eu havia ajudado um grupo a despistar 3 viaturas policiais que estavam em perseguição. Os aldeões com quem eu trabalhava pegaram a maior parte do dinheiro, mas os 50 yuans que restaram, aqueles homens os colocaram nas minhas próprias mãos. Moleque esperto, um deles havia dito. Você tem um potencial e tanto, só é muito jovem. O homem no banco do motorista soltou fumaça e sorriu pra mim, mas a parte de trás do caminhão continuava vazando um líquido escuro, e o cheiro era de algo podre. Eles estavam transportando carne estragada, diziam as pessoas. Os lucros eram enormes, mas deixava as pessoas doentes. Às vezes, as matava. Tudo o que eu queria era enterrar o velho. Eu não queria ir com ele. Quando o homem me viu recuar, um sorriso cruel cruzou seu rosto. Crescendo em um lugar como este, seu destino foi decidido há muito tempo. Se você faz esse trabalho uma vez, faz para sempre. Não é diferente de nós, entendeu? Mas eu me recusei a aceitar isso, não queria ser como eles. Então depois desenhei um mapa da rota de fuga e entreguei à polícia. Contei que havia uma brecha na fronteira, um jeito de chegar até aquelas pessoas. A carne estragada nunca chegou à cidade. Os homens foram pegos. Um dia, passando pelo posto de controle, vi 3 desenhos colados na parede. Pareciam feitos pra mim. Copiei o que estava neles, fui perguntar por aí, e por fim, descobri que os 2 caracteres escritos significavam obrigado. Olhando aqueles desenhos, pensei, afinal, devo ser uma boa pessoa. Lin Xiran quase perdeu a compostura com a naturalidade que eu disse que ele tinha ido embora. Ela se virou e fuzilou Liu Jian com o olhar. A culpa era dele por ter causado tudo aquilo. Liu Jian também ficou envergonhado. O arquivo dizia que eu tinha 10 anos, mas o garotinho magro à sua frente parecia ter vivido uma vida inteira de dificuldades. Ter passado por tudo aquilo com um coração puro e inocente, agindo com tamanha coragem, até a força que ele usou era compreensível, sabe? No fim, ele não conseguiu pressionar mais. Reuniu sua equipe, agradeceu-me mais uma vez na porta e partiu. A cena muda. Escola.
Lin Jingxuan terminou o que tinha a dizer e saiu furioso. Alguns meninos que estavam com suas cartas de Ultraman puxaram meu braço só pra ver que eu não tinha me mexido 1 milímetro. Onde fica a sala dos professores? Perguntei. Hora do almoço, o prédio esvaziou rápido. Alguns poucos ainda demoravam, mas nenhum ia em direção à escadaria. A sala ficava no meio do corredor. Quando encontrei a porta, estava tudo em silêncio lá dentro. Não era o que eu esperava, sabe? Olhei para a janela, as cortinas estavam fechadas, mas Yuan Jingchen definitivamente tinha vindo por aqui. Sem pensar, não bati. Arrastei um banquinho da sala ao lado e subi nele, debaixo da janela. Por uma fresta estreita na cortina, consegui distinguir algumas figuras na penumbra. Xunianchi tinha tirado o blazer que usava de manhã. Sua camisa branca estava suja de pó de giz. Agora ela estava desabotoando aquilo também. Presumi que estava tentando trocar de roupa suja, mas então olhei para Yuan Jingchen, parado em frente à mesa. Algo parecia errado. Na minha memória, pessoas que se despem na frente dos outros eram chamadas de algo ruim. E Yuan Jingchen não estava sozinho. Havia vários outros meninos, todos de cabeça baixa, em silêncio. Pensei por um momento, então desci e bati na porta. 3 batidas. O som ecoou nítido e estranho no corredor vazio. Após uma pausa, a porta se abriu de repente e o rosto de Chun Yangxi apareceu. Ela piscou ao me ver, então rapidamente recompôs o sorriso. Lin, precisa de alguma coisa? Notei que a camisa dela estava abotoada errada e só um lado da barra estava para dentro. Olhei por cima dela para o quarto. Estou aqui por Yuan Jingchen. Jingchen, um lampejo de surpresa. Ela se moveu para bloquear minha visão e disse suavemente. Jingchen tem tido dificuldades com os estudos. Ele precisa de aulas extras. Não vai poder ir para casa com você hoje. Se estiver com fome, pode ir comer. Ela estendeu a mão para afagar minha cabeça ao terminar. Franzi o nariz e recuei imediatamente. Professora, a senhora devia lavar as mãos. As palavras a atingiram como um interruptor sendo acionado. O corpo dela enrijeceu, e até o sorriso parecia forçado. Ela olhou para mim, um rosto frio usando um sorriso. Por quê? Pensei, mas não consegui explicar direito. Eu sempre fui sensível a cheiros, sabe? Está cheirando mal, eu disse sem rodeios. O sorriso de Xunianchi quase rachou. Não querendo prolongar, ela dispensou. Tudo bem, vou me lavar. Vá almoçar. Com isso, ela passou por mim em direção à sala e nem pensou em fechar a porta do escritório atrás dela. A maioria das crianças do ensino fundamental tinha medo demais para entrar na sala de um professor sem ser convidada. Ela tinha calculado tudo, exceto que eu não era uma criança normal. No momento em que Xunianchi entrou no banheiro, eu entrei. Cheguei perto de Yuan Jingchen. Isso é mesmo aula particular? Ou você dedurou alguém? Ele não respondeu. Apenas balançou a cabeça. Notei que o corpo dele tremia levemente. Está com medo? Do que há pra ter medo? É só um escritório. Mas Yuan Jingchen e os outros ficaram parados como se tivessem perdido a fala. Não importa o que eu perguntasse, ninguém dizia uma palavra. Franzi a testa e examinei a sala. A única coisa que se destacava era um telefone na mesa. O ar na sala parecia errado, pesado e sufocante. Eu não queria que Xu Yangxi voltasse e os mantivesse ali. Então peguei a mão de Yuan Jingchen e fui em direção à porta. Ele soltou um suspiro baixinho. Não esperava que eu fosse tão forte. Em segundos, eu o puxei até a soleira. Nenhum passo atrás de nós. Virei e me dirigi ao menino que ainda estava lá dentro. Se você ficar, vou contar pra todo mundo que você estava dedurando. Ninguém vai querer ficar perto de você. Naquela idade, nada aterrorizava mais as crianças do que ser excluído, especialmente os quietos que já tinham dificuldade em se encaixar. Eles dispararam. Quando Xunianchi voltou do banheiro, a sala estava completamente vazia. Ela puxou um punhado do próprio cabelo em frustração, os olhos fixos nos itens ainda sobre a mesa, um anel e algumas contas de aço. Ela tinha se esforçado tanto para preparar aquilo. Justo então, outra professora entrou correndo, segurando a barriga, procurando por remédio. Ela encontrou Xunianchi ainda lá e sorriu calorosamente. Professora Xu, dando aula particular de novo. Que dedicação a sua! Xunianchi varreu os itens da mesa com uma mão e foi ajudar sorrindo. Eles são o futuro. Se eu puder ajudar um deles, já vale a pena. A outra professora achou o remédio, tomou uns comprimidos e balançou a cabeça em admiração. Professores como você são raros hoje em dia. Vou almoçar com o diretor. Venha junto, vai ser bom para sua próxima avaliação. Xunianchi concordou sem hesitar. Ela se virou para pegar suas coisas, mas a outra professora já a puxava pela porta. Depressa, depressa, não podemos deixar o diretor esperando. Eu mal tinha levado Yuan Jingchen lá para baixo quando ele soltou a mão. Não podemos correr. A professora vai ficar brava. Ele manteve a cabeça baixa, lágrimas caindo sem parar, o corpo todo tremendo. Eu não entendia completamente, mas ele não parava. Não adiantava tentar fazê-lo comer. Fiquei na beira da estrada e liguei para Yun Royal. Meia hora depois, Yun Royal chegou. O que aconteceu? Eu estava sentado num banco e Yuan Jingchen dormia com a cabeça no meu colo. Ela se agachou ao lado dele primeiro, verificando-o. Apontei para os olhos dele. Ele chorou até dormir. Yun Royal já tinha notado os olhos inchados e avermelhados. Ela o pegou gentilmente e olhou para as portas fechadas da cantina. Então me olhou, pedindo desculpas. Você não comeu, né? Deixa eu levar vocês dois pra comer alguma coisa. Ela tinha vindo tão rápido que também não tinha comido. Eu estava com fome, sim, mas havia algo que eu precisava fazer primeiro. Balancei a cabeça e olhei pra ela. Você tem um laptop? E um Royal piscou. Tenho. Precisa dele? Sim, agora. Levantei e saí sem mais uma palavra. E um Royal ajeitou Yuan Jingchen nos braços e apressou-se atrás de mim. Ela tinha vindo de carro e havia um laptop extra no veículo. Eu já tinha usado um laptop no shopping de eletrônicos antes. Apertei o botão de ligar e desconectei o cabo de carregamento que ela tinha conectado, então tirei um telefone do meu bolso e o pluguei. E um Royal tinha acabado de acomodar Yuan Jingchen quando se virou e viu. De quem é esse telefone? Da professora, eu disse, sem levantar os olhos. Ainda bem que Yun Royal não estava bebendo nada, ou teria espirrado tudo no para-brisa. Ela apertou os lábios. Por que você está com o telefone da professora? Ela quase disse, roubou. Porque algo estava errado. Eu não notei a expressão no rosto dela. Estava focado em conectar o aparelho e descobrir como quebrar a senha. Um policial me disse uma vez, adicionei enquanto trabalhava, que pessoas ruins tendem a guardar seus segredos nos telefones, porque assim podem checá-los quando quiserem. Aquela descrição fez Yun Royal se calar. Algo começou a fazer sentido. Você acha que Xunianchi é uma pessoa má?
Não sei, eu disse, balançando a cabeça, mas minhas mãos nunca diminuíram o ritmo. Na minha cabeça, se algo parecia errado, você descobria com certeza. Se ela era má ou não, as evidências me diriam. Houve um tempo em que Yun Royal teria dito que presumir a culpa de alguém antes de qualquer prova ser encontrada era absurdo, que era fabricar um caso do nada. Mas eu tinha salvado a vida dela, e já tinha me provado muitas vezes para ser ignorado. Yun Royal, assim como Lin Qiran, tinha desenvolvido um tipo de confiança cega em mim. Então ela não disse nada sobre devolver o telefone. Em vez disso, perguntou, você consegue entrar? E se ela... Ela não terminou. A tela já estava se enchendo de código rolando. A boca de Yun Royal se abriu. 3 segundos depois, um toque suave. O telefone desbloqueou sozinho. A tela ganhou vida. Eu só tinha encontrado um smartphone recentemente e ainda não estava muito familiarizado. A primeira coisa que toquei abriu a câmera. Meu próprio rosto me encarou da tela. Eu pisquei. Yun Royal se inclinou, prestes a me mostrar como funcionava, quando sua expressão congelou. Sem pensar, ela cobriu meus olhos com a mão. O que vem a seguir não é pra você. Pode me dar o telefone? A voz dela tinha baixado, fria e plana como gelo. Eu raramente a tinha visto assim. Após 2 segundos de hesitação, assenti e entreguei. Isso sempre foi sobre Wang Jingchen. Deixar Yun Royal cuidar disso fazia sentido. Pelos próximos 10 minutos, mais ou menos, Yun Royal sentou no banco do motorista e vasculhou o telefone. Quando terminou, ela saiu do carro sozinha. Quando voltou, a pele dos nós dos dedos estava arranhada e ainda sangrando. Eu tinha visto muitas pessoas machucarem outras quando estavam com raiva. Depois de um momento, perguntei, você foi bater na Xun Yangxi? Yun Royal me encarou e então soltou uma risada relutante. Ela limpou a mão com um lenço e estendeu a mão para afagar minha cabeça. A raiva fria lentamente deixou seus olhos e o calor por baixo começou a aparecer de novo. Obrigada, Lin Chen. É sério. Ela disse com total sinceridade, olhando direto pra mim. Eu já tinha imaginado que algo ruim tinha acontecido com você e Ting Cheng. Olhei pra ele, dormindo tranquilamente. Então ele não vai voltar pra escola esta tarde? Perguntei baixinho. Não, disse Yun Royal, um traço de amargura cruzando seu rosto. Preciso levá-lo ao hospital. Assenti e não disse mais nada. Antes que eu saísse, Yun Royal não se conteve. Escuta, ela disse, por que você não falta à escola hoje também? Dê uns dias, deixa eu resolver tudo primeiro. Olhei pra ela, pensei por um momento, então balancei a cabeça. Temos educação física esta tarde. A professora disse que tem prova. Yun Royal suspirou. Ela quase apontou que uma prova de educação física do ensino fundamental mal importava. Mas antes que pudesse, minha voz pequena veio de novo, firme e calma. Além disso, Yuan Jingchen pode ter ido embora. Mas se Xun Yanti é realmente uma pessoa má, os outros alunos ainda estão em risco. Yun Royal fez uma pausa. Ela olhou para a pequena figura parada ao lado do carro, mal alta o suficiente para alcançar a maçaneta da porta. Algo na minha expressão a atingiu. A escuridão que pesava em seu peito começou a se dissipar lentamente. Cada impulso que ela tinha de lidar com Sun Yanti à sua maneira foi silenciado pela clareza em meus olhos. Ela soltou um suspiro baixo. Certo, então tome cuidado. Vou agilizar as coisas o mais rápido que puder e venho te encontrar. E se algo perigoso acontecer, não haja por impulso. Assenti. Eu sabia que ela estava preocupada comigo. O intervalo do almoço passou rápido. Os alunos voltaram para a sala um por um. A ausência de Yuan Jingchen passou despercebida por todos, exceto por mim. Eu continuava olhando para o seu lugar vazio. Quando chegou a aula de educação física, fomos para fora. A primeira prova do ano letivo era uma corrida de 400 metros. A maioria dos alunos estava ofegante na linha de chegada. Alguns não conseguiam recuperar o fôlego e tiveram que ser ajudados para o lado para descansar. Eu não senti nada, nem suei. Era como se tivesse acabado de aquecer. Certo, o resto é tempo livre. Encontrem um lugar para descansar, anunciou o professor Lee. Ele via que ninguém tinha condições de continuar. Lin Chen, estamos abrindo pacotes de cartas. Trouxemos um monte. Vem jogar com a gente. Olhei para os pacotes lacrados nas mãos deles e não conseguia entender o apelo. Ainda assim, disse seriamente, esperem. Da próxima vez, quando eu tiver as minhas, eu jogo com vocês. Essas coisas custam dinheiro. Eu não podia me aproveitar das cartas dos outros. Só seria justo quando eu tivesse as minhas. As crianças pareceram um pouco desanimadas. Justo então, uma explosão de entusiasmo irrompeu de debaixo de uma árvore próxima. Lin Jingchuan estava abrindo o pacote de cartas. Ah, uau! São todas cartas raras. Jingchuan, você é incrível! Deleitando-se com a atenção, Lin Jingchuan ergueu o queixo. Ele me lançou um olhar. Se você jogar com ele, não vou te mostrar minhas cartas. A escolha é sua. A ameaça surtiu efeito imediatamente. Crianças que eram viciadas em colecionar cartas sentiram cada palavra. Após alguns segundos de hesitação, o grupo me abandonou e correu para o lado de Lin Jingchuan. Na verdade, eu fiquei aliviado. Cartas não me interessavam muito. Basquete, sim. Lá na vila havia uma única bola de basquete. Os pais de Jiao Peng a trouxeram da cidade. Eles nunca me deixaram tocar nela. Fui até a quadra e peguei uma bola. O professor Lee estava descansando por perto. Ele me viu e sorriu. E aí, quer aprender a arremessar? Eu posso te ensinar. Basquete é bom pra crescer, sabia? Essa última parte chamou minha atenção. Meus olhos brilharam. Olhei para o professor Lee, bem mais de 1,80 m de altura, e perguntei com total sinceridade. Se eu aprender, vou ficar tão alto quanto você? Ele piscou, então caiu na gargalhada. Esse garoto é demais. Provavelmente não tão alto quanto eu, ele admitiu. Mas você definitivamente vai alcançar seus colegas. Então, enquanto todo mundo se escondia na sombra jogando no calor escaldante da tarde, eu estava sozinho na quadra treinando arremessos. Eu nem conseguia arremessar reto no começo, meus braços e pernas eram muito curtos. Controlar uma bola de tamanho normal era uma verdadeira luta. Alunos passando viam minha forma desajeitada e riam, apontando e me chamando de sem esperança. Lin Jingchuan me viu correndo sozinho e fez bico. Tá bom, olhem pra ele, que coitado, se ele quiser se juntar a nós pode vir. Em seu momento de magnanimidade, ele pensou que, já que meu dinheiro acabaria na família de qualquer jeito, ser um pouco legal comigo não era pedir demais, né? Mas eu não tinha a intenção de parar. Um arremesso errado só significava começar de novo. O que eu não entendia, eu aprendia com as instruções do professor Lee. Então, sem aviso, uma bola fez um arco limpo no ar e caiu direto na cesta.
Entrou, realmente entrou. As crianças piscaram, imaginando se tinham visto errado, então me viram pegar outra bola, fui até a linha de 3 pontos e arremessei. Perfeito, só rede. O professor Lee tinha começado a assistir casualmente da lateral. Agora ele estava parado bem ao meu lado, pegando as bolas. Do jeito que ele me olhava, como se tivesse encontrado algo precioso, ele só continuava assentindo. Você tem um potencial enorme, ele disse. E eu te vi correr antes, você fez parecer fácil. Mas desta vez eu não concordei. Eu estava focado em ficar mais alto. O professor Lee coçou o nariz e ficou em silêncio. Ele tinha dito aquilo sobre crescer de forma bem casual. Basquete não garantia exatamente nada. A multidão crescia a cada cesta. Cada arremesso trazia aplausos mais altos, mais emocionantes do que qualquer sessão de abertura de cartas. Ele é incrível, não só arremessos de 3. Até as bandejas estão entrando todas as vezes. Eu sempre soube que ele era o melhor. Não é à toa que ele não se importa com cartas. Ele é mais raro que qualquer carta rara. Crianças são mais honestas em admirar a força do que os adultos jamais serão. Num instante, as cartas foram abandonadas na grama, enquanto todos eles correram para me aplaudir. Lin Jinchuan, que tinha se dado a todo aquele trabalho para exibir suas cartas, foi ofuscado de novo. Ele arrancou vários punhados de grama em frustração, mas o calor era brutal, e o professor Lee estava preocupado com insolação. Ele não me deixou continuar por muito mais tempo. 10 minutos antes do sinal, ele tirou a bola. Eu tinha suado bastante e estava com sede. Corri até a pia para me lavar, então enchi um copo de papel no bebedouro ao lado. Mal tinha bebido a metade quando um grupo de pessoas saiu por perto. Era Chuniante. Ela tinha alguns meninos pequenos a seguindo. Eu os reconheci imediatamente, os mesmos meninos do escritório. Pensei na expressão no rosto de Yun Royal, depois que ela tinha visto o telefone. Coloquei o copo no chão e segui em silêncio. O pequeno bosque atrás da escola estava denso com o crescimento do verão. Tive que chegar perto antes de conseguir distinguir suas formas através das folhas. Chunianchi estava puxando as roupas dos meninos. Minha testa franziu na hora. Algo naquilo parecia profundamente errado, mesmo sem nenhuma educação formal. Eu sabia. Era o mesmo para meninos e meninas. Seu corpo era privado. Ninguém tinha o direito de tocá-lo sem permissão. Falem, disse Chunianchi. Sejam honestos comigo e eu os deixo ir. Caso contrário, teremos que ficar aqui e brincar um pouco. Sua voz, geralmente suave, tinha caído para algo baixo e áspero. Até o riso dela tinha uma ponta rouca e arranhada, que fazia a pele arrepiar. Ela arrastou uma régua lentamente pelos joelhos do menino, sua voz saindo suave e sem pressa. Agora, quem pegou meu telefone? Então era isso. Ela tinha notado que o telefone sumiu e presumiu que um deles tinha pegado. Eu não tinha pensado nisso. Senti um lampejo de culpa e quase saí para admitir que fui eu. Então me lembrei do que Yun Royal tinha dito. Não haja por impulso. Chunianchi não parecia particularmente perigosa. Ainda assim, me contive. Mas enquanto o interrogatório continuava, os meninos começaram a chorar baixinho, tentando suprimir, e o choro deles não despertou nenhuma consciência em Chunianchi. Pelo contrário, parecia excitá-la ainda mais. Chorem, chorem, fiquem ainda mais patéticos. Isso, assim mesmo, é lindo. Ela circulou os meninos como se algo tivesse se apoderado dela. Então abriu um sorriso largo e deu uma ordem baixa. Agora tirem seus casacos. Franzi a testa. Por um momento não entendi. Então um dos meninos estendeu a mão para suas roupas, e naquele momento entendi exatamente o que Chunyang estava fazendo. Algo surgiu dentro de mim, quente e cegante. Pensei num ano, lá na vila, quando uma nova professora chegou. Ela era uma jovem linda. Veio me procurar mais de uma vez. Queria que eu fosse pra escola. Ela me teceu uma linda coroa de flores. Só o conhecimento pode mudar seu destino, ela me disse. Vim pra cá porque sei o que a educação pode fazer. Quero trazer isso pra vocês. As pessoas aqui não serão sempre assim. Vocês têm que acreditar que o conhecimento pode mudar tudo. Mas a vila nunca mudou. Antes que pudesse, a jovem professora perdeu a cabeça. Diziam que ela tinha sido atacada nos milharais. Fui vê-la depois e encontrei os aldeões saindo da casa dela. Cada um deles estava sorrindo, presunçoso, satisfeito. Não havia raiva neles, apenas uma calma que me dava enjoo. Ela nunca mais falou comigo. Mais tarde ela se jogou no rio. Quando morreu, estava grávida de muitos meses. Diziam que havia uma criança dentro dela. Ela não queria trazê-la ao mundo. Então escolheu acabar com tudo. Morreu na mesma terra que sacrificou seu futuro para mudar. E tudo o que eu sempre me lembrava era da expressão no rosto daqueles aldeões, aquele sorriso presunçoso e satisfeito. Nunca imaginei que veria algo tão vil dentro de uma escola que parecia um castelo de conto de fadas. Quando saí correndo, não estava pensando em nada. Fragmentos de memória passaram pela minha mente. Depois vieram gritos. Depois choro. E então o trovão rápido de passos vindo de todas as direções. Professores e alunos próximos vieram correndo, atraídos pelo barulho. Dentro do bosque, Chunianchi estava no chão, com a parte de trás da cabeça aberta e sangrando. Ao lado dela, eu estava parado, segurando uma pedra com o rosto inexpressivo. Meus olhos escuros fixos na figura no chão, como se eu estivesse decidindo se atacaria de novo. O quê? Chamem uma ambulância, agora! Um professor voltou a si primeiro e apressou o segurança para fazer a ligação. Então eles se viraram para dispersar a multidão de alunos. De volta às suas salas, todos vocês. Nada de ficar parado. Professor Lee, controle seus alunos. O professor Lee, de Educação Física da turma 4, saiu do seu transe e foi afastar seus alunos. Então a voz de Lin Jinchuan ecoou pela multidão. Ele a matou, ele é um assassino. Aquelas palavras atingiram como uma pedra jogada em água parada. Mesmo os que estavam assustados demais para pensar direito se viraram concordando. Uma nova onda de gritos irrompeu. Os alunos se espalharam em todas as direções. Meus colegas me olhavam como se eu fosse algo monstruoso. O professor Lee, que minutos antes me ensinava lances livres, levantou a voz para acalmar a multidão. Todos se acalmem. Nada foi confirmado ainda. Pode haver mais coisas nisso. Não tirem conclusões precipitadas. Eu não estou adivinhando. Lin Jinchuan deu um passo à frente, indignado. A professora Shu é a mais gentil que temos. Lin Chen acabou de chegar.
Que motivo ele teria pra fazer isso logo no primeiro dia? Ele é só violento. Mesmo aquilo no shopping, foi só ele agindo por impulso e dando sorte. Fomos todos enganados. Comparado à professora que estava com eles há um ano, um estranho como eu não tinha esperança de ganhar a confiança dos alunos. E uma criança de 10 anos que faria algo assim? Até os adultos ao redor pareciam abalados. Professores e alunos formaram um círculo ao meu redor, observando com alarme mal disfarçado. Logo, uma sirene soou do lado de fora dos portões da escola. Quando todos se viraram para ver, não foram paramédicos que chegaram primeiro, mas sim policiais uniformizados. O chefe de disciplina da escola parecia perplexo. Alguém aqui chamou a polícia? Os outros professores balançaram a cabeça. Numa escola como esta, até uma morte seria tratada discretamente primeiro. No entanto, lá estavam os policiais, chegando sem serem chamados. O chefe de disciplina pressentiu problemas e deu um passo à frente para apaziguar na situação. Talvez tenha havido algum tipo de mal-entendido. Ele não conseguiu terminar. Um distintivo foi aberto à sua frente. A expressão de Lu Jian era rígida e séria. Sou o chefe da unidade de investigação criminal. Recebemos uma denúncia de um pai. Uma professora da escola é suspeita de abuso infantil. Precisamos da total cooperação da escola. O quê? O chefe de disciplina ficou sem reação. Abuso infantil? Isso é impossível. Esta é a escola mais prestigiada da cidade. Nossos professores são os melhores dos melhores, nacional e internacionalmente. Algo assim simplesmente não poderia acontecer aqui. Diante de profissionais, essas palavras não significavam nada. Se aconteceu ou não, é o que estamos aqui para determinar. Agora precisamos falar com a professora Xu Nianxi. Luzen guardou o distintivo. Seu rosto não revelava nada. O chefe de disciplina começou a sentir que algo estava muito errado, seu rosto empalideceu. Ela está nas dependências, mas receio que não poderão interrogá-la agora. Um aluno acabou de deixá-la em estado crítico. O quê? Agora foi a vez de Lu Jian parar de repente. Ele olhou além do homem e viu Xu Nianxi caída no chão e ao lado, parecendo muito com o responsável, eu. Como assim de novo essa criança? Yuan Godong e Yun Royal chegaram à cena naquele instante. Ambos estremeceram com a cena. Yun Royal ignorou a barreira do policial e correu, segurando meus ombros. Lin Chen, você está bem? Está machucado? Os paramédicos próximos trocaram um olhar. Claramente, o perigoso ali não era aquela criança. Enquanto eles balançavam a cabeça em silêncio, o sangramento na parte de trás da cabeça de Xu Nianxi finalmente parou. Nenhum dano fatal, felizmente. Assim que o pulso e a frequência cardíaca dela estabilizassem, ela poderia ser transferida. O médico abaixou a máscara e se virou para mim com um olhar cansado. Jovem, não importa o quão travesso você seja, não pode bater nas pessoas com pedras. Algo poderia ter dado muito errado. Você teve sorte desta vez, não conte com isso de novo. Mas antes que ele terminasse, eu lentamente virei meus olhos para o rosto de Xu Nianxi. Ela não está morta? O médico deu um passo para trás. Essa criança realmente queria que ela morresse. Yun Royal viu Lu Jian se aproximando e rapidamente me puxou para os braços dela. Ela tentou tirar a pedra da minha mão, mas a mão de Lu Jian já estava lá, segurando meu pulso. Senhorita Yun, já nos encontramos algumas vezes, como velhos conhecidos. Gostaria de conversar com ele a sós. Não acho que isso o assustaria, certo? Um detetive experiente lançou uma frase e cortou todos os argumentos que Yun Royal poderia ter feito. Yun Royal apertou os lábios. Ela não tinha como impedir. Luzen deu um sorriso fino e fez um gesto para outro policial pegar o depoimento de Yun Royal. Então ele se virou para me encarar, e a pedra com sua borda afiada ainda na minha mão. Lin Chen, sei que sua mente está clara agora. Então, foi você quem fez aquilo com a pessoa no chão? Com qualquer outra criança precisaria de um conselheiro presente antes de perguntar. Mas Lu já havia lidado comigo antes. Ele sabia o quão firme eu era. Então apenas se agachou para me encarar e perguntou diretamente. Minha mente estava clara, mas meu corpo ainda parecia lento, como se ainda não tivesse se recuperado totalmente. Olhei para minhas mãos. Acho que sim, eu disse lentamente. Lu Jian piscou. Essa não era a resposta que ele esperava. Como assim? Você acha que sim? Você não se lembra? Tentei me lembrar, então assenti lentamente. Eu estava com tanta raiva quando perdi o controle que os detalhes se foram com isso. Isso só deixou Lu Jian mais curioso. O que te deixou com raiva? Você viu algo? Uma criança que podia encarar um pistoleiro armado sem hesitar? Que tipo de fúria poderia superar isso? A pergunta me trouxe de volta. Virei-me e olhei para o outro lado do bosque. Jin Chan e os outros meninos estavam sendo mantidos separados, protegidos. Seus pais haviam chegado em algum momento e os abraçavam, murmurando conforto. Levantei a mão e apontei primeiro para Xu Nianxi, depois para os meninos. Minha voz saiu lenta, quase oca. Ela estava abusando deles em particular. O bosque ficou em silêncio mortal. Todos os olhos se arregalaram. Era como se aquelas palavras tivessem conjurado algo que ninguém queria ver. Uma rajada de vento passou. Então um dos pais gritou. Que tipo de mentiras você está contando? Meu filho veio para aulas particulares extras. Era uma relação professor-aluno perfeitamente normal. Por que você inventaria algo assim? Nada disso aconteceu. Você claramente viu algo errado, machucou alguém por engano e agora está tentando culpar nossos filhos? Lin Jinxuan estava lá para liderar o ataque. A professora Xu nunca faria algo assim. São aqueles alunos com dificuldades que ficavam importunando-a por aulas. São eles que não a deixavam descansar. Ela dava aulas de graça. Ela é uma professora genuinamente boa. A maioria da turma estava concordando com a cabeça. Apenas um punhado permaneceu em silêncio, amontoado discretamente de um lado, dada a gravidade do assunto e a privacidade das crianças envolvidas. A polícia rapidamente montou um perímetro ao redor do bosque, mantendo apenas a turma dentro para dar depoimentos. No momento em que Lin Jinxuan terminou de falar, Yun Royal deu um passo à frente. Ela encarou os pais de frente com a expressão tensa. Vocês viram as fotos? Se não acreditaram em nada disso, por que correram pra cá? Se acham que a reputação da família importa mais que a dignidade do filho, então, por todos os meios, deixem essa criatura continuar ensinando. As palavras dela foram duras e brutais, mas cada uma delas atingiu exatamente onde devia, tirando a cor do rosto dos pais. Eles descobriram há 30 minutos, confirmaram o que estava no celular de Xu Nianxi e vieram correndo. Mas ouviram em voz alta que o filho havia sido abusado pela professora, a vergonha e o pânico eram demais para suportar. Vamos transferir de escola, disse um pai com o rosto pálido, mordendo o lábio. Seja verdade ou não vamos ficar, não depois disso. Eles lançaram um olhar cruel para a figura imóvel de Xu Nianxi. Mas mais do que justiça, mais do que a verdade, eles queriam que fosse enterrado. Enfrentar fofocas e sussurros por anos a fio, esse era um preço que não estavam dispostos a pagar.
A expressão de Yun Royal ficou imóvel. Ela não disse mais nada. Cada um tinha sua própria posição, sua própria escolha. Ela não podia forçar ninguém. Mas se Chunyanshi saísse livre hoje, eu seria o único a carregar a acusação de agressão não provocada. E o castigo que me esperava na casa dos Lin seria uma incógnita. Royal. Yuan Godong havia terminado de dar seu depoimento e se aproximou. Ele pousou a mão no ombro dela, um sinal silencioso para manter a calma. Não se preocupe, ele disse, com a voz baixa e firme. Se eles não apresentarem queixa, eu o farei. Se aquele animal não acabar atrás das grades, meu nome não significa nada. Seus olhos se fixaram na forma imóvel de Chunyanshi no chão. O que havia neles não era mais apenas raiva. Enquanto isso, o médico agachado por perto estava praticamente pronto para se esbofetear. Ele me repreendeu sem saber de tudo, e agora estava lutando contra a vontade de piorar um pouquinho a situação de Chunyanshi. Yuan Godong veio parar na minha frente. Ele se ajoelhou, tentando forçar um sorriso, mas seus olhos ficaram vermelhos primeiro. Bom garoto, ele disse, sua mão envolvendo suavemente meu braço. A voz dele falhou. Preciso te agradecer. Obrigado por salvar Jin Chang. É minha culpa. Eu estava sempre ocupado demais. Achei que ele só não gostava de multidões. Achei que era por isso que a escola era difícil pra ele. Se não fosse por você, ele não conseguiria terminar. Ele não queria pensar no que seu filho continuaria suportando. Toda vez que esse pensamento surgia, ele queria se esbofetear. Eu podia ver a culpa e o arrependimento em seu rosto, mas não entendia muito bem. Então levantei minha mão livre e enxuguei as lágrimas dele. Minha voz era pequena, mas firme. Quem fez errado é a pessoa má. Ela é quem deveria estar chorando, não você. Não entendo por que pessoas más nunca sentem remorso. E as pessoas que foram machucadas acabam se culpando. A pessoa má não deveria ser a que se arrepende? Que detetive, hein? Inútil para resolver casos, mas um gênio em suspeitar das pessoas erradas. Lin Qiran não tinha nada além de desprezo por Lu Jian e sua equipe. Ela resmungou o caminho todo de volta, me puxando para dentro pela mão. Olhou para meus pulsos finos, então imediatamente foi dizer à cozinha para preparar mais comida. Quando Lin Bingwen buscou Lin Jingchuan e chegou em casa com a senhora Lin do hospital, eles entraram e encontraram a mesa de jantar transbordando de pratos. E Lin Qiran, que discutia com todo mundo sobre tudo, estava pairando ao meu redor como um satélite. Você consegue comer isso? Está muito apimentado, experimente as costelinhas agridoces. Você precisa de mais carne, está muito magro. Não parece certo. Vamos lá. Tome mais sopa. Deixe-me pegar para você. Lin Bingwen e a senhora Lin se entreolharam em choque. Nenhum deles jamais havia sido mimado assim. Lin Jingchuan, que acabara de recuperar a consciência, caiu no choro. Ele se jogou nos braços da senhora Lin. Mãe, por que ela gosta dele e não de mim? Ele me bateu hoje. Dói muito. Ela deveria estar punindo-o, não mimando-o. A senhora Lin imediatamente o puxou para perto e murmurou conforto. Então, nenhum de vocês contou nada a ele? Lin Qiran endireitou-se da mesa. Seu rosto estava afiado de desprezo. Ela olhou diretamente para os olhos avermelhados de choro de Lin Jingchuan. Quer saber por que eu o prefiro a você? Porque ele entrou numa situação de reféns e salvou a todos naquele shopping, incluindo você e a mamãe, enquanto você enterrava o rosto nos braços da mamãe e chorava. E agora que você foi salvo, se vira e o culpa. Lin Qiran nunca foi de suavizar as palavras, mas raramente as afiava tanto assim. A senhora Lin não aguentou. Qiran, já chega. Seu irmão teve uma experiência assustadora hoje. Está tudo bem agora, deixe pra lá. Lin Qiran olhou pra mãe. Decepção encheu seus olhos. Quando ela falou, sua voz estava tensa e áspera. Eu era quem estava assistindo do segundo andar, eu estava apavorada de fazer algo imprudente, então fui a primeira a descer e ajudar a tirar vocês. Você pegou Jin Chuan e foi embora. Você tem alguma ideia? Ele tinha uma arma apontada pra cabeça. Ele quase não voltou. Mãe, você e Jin Chuan se ajoelharem pra agradecê-lo não seria nem o suficiente. E agora você está me dizendo pra deixar pra lá? Nenhum deles jamais tinha visto Lin Qiran assim. Por um momento, a sala inteira ficou congelada. Ninguém sabia o que dizer. Então estendi minha pequena mão e apontei para um prato na mesa. Eu quero um pouco disso, eu disse baixinho. Lin Qiran enxugou o rosto e se virou para me servir. Você realmente parece gostar de peixe, ela disse. Você morava perto do mar? Eu balancei a cabeça. Não tem peixe na fronteira. Ocasionalmente, um caminhão refrigerado passava, mas o peixe sempre tinha coisas enfiadas dentro. Eu nunca tinha comido frutos do mar antes. Eu só acho que tem um gosto bom. Vai devagar. Cuidado com as espinhas. Lin Qiran ficou perturbada por tudo que eu havia acabado de descrever. Ela concentrou toda a atenção em garantir que eu não engasgasse, o que significava que não tinha mais energia para brigar com a senhora Lin ou Lin Jingchuan. Lin Jingchuan parecia que ainda tinha algo a dizer. Lin Bingwen o parou com um olhar e levou mãe e filho para o escritório. O relatório de DNA chegou. Ele entregou os documentos à senhora Lin para que lessem juntos. A senhora Lin estudou a expressão dele com inquietação. Há algo errado com os resultados, ele não tem conexão biológica conosco. Ele não é nosso filho. Quando a senhora Lin chegou aos resultados na última página, ela soltou um grito. Os olhos de Lin Jingchuan se iluminaram imediatamente. Ele não é um de nós. Pai, vamos expulsá-lo. Agora. A senhora Lin se recuperou e assentiu ferozmente. Não é à toa que nunca senti nada por ele. Quem sabe de onde veio essa fraude? Por que você não o expôs imediatamente e deixou Qiran servi-lo assim? Mãe e filho estavam ambos indignados, mas Lin Bingwen, sentado atrás da mesa, deixou o silêncio se estender antes de falar. Não posso mandá-lo embora. Por que não? Mãe e filho disseram exatamente ao mesmo tempo. Porque o verdadeiro Lin Chen muito provavelmente morreu nas mãos dos sequestradores. E o patriarca quer Lin Chen. Este garoto já se tornou Lin Chen. Lin Bingwen pegou um cigarro, acendeu e os observou através da fina fumaça. Então ele deve ser Lin Chen, ele disse baixinho. Não há outra opção. Assim que a herança do patriarca for garantida, eu o removerei desta casa. Jin Chuan será o único filho dessa família. Vocês não precisam se preocupar que ele pegue algo que pertence a Jin Chuan. Ele havia escolhido contar a verdade. Não queria uma guerra aberta estourando sob seu teto. Sem interesses conflitantes, a paz superficial se manteria.
E aconteceu exatamente como ele havia previsto. Lin Jingchuan se animou imediatamente, a hostilidade esvaindo-se dele. A senhora Lin sentiu uma leve pontada ao saber que seu filho biológico provavelmente estava morto. Mas comparado a criar uma criança rude vinda do nada, o filho adotivo que ela já conhecia era muito mais reconfortante. Então, quando mãe e filho saíram do escritório de mãos dadas, me encontraram ao pé da escada e pela primeira vez, ambos sorriram para mim. Lin Jingchuan até fez um esforço. A escola começa depois de amanhã, ele disse. Estamos na mesma turma, eu te levo. Eu não concordei nem discordei. Fui direto para o meu quarto, abri os livros didáticos e os livros ilustrados que havia comprado naquele dia, folheando e memorizando cada palavra nova enquanto avançava. Quando fui para a cama, já conseguia ler os livros ilustrados sozinho. Deitado ali com o livro de histórias nos braços, achei os contos de fadas um pouco difíceis de acreditar, porque eu continuava sentindo que o caçador realmente mataria a Branca de Neve, que os 7 anões nunca ajudariam um estranho sem motivo, e com uma maldição tão poderosa, o príncipe certamente não conseguiria realmente derrotar a bruxa. Mas na minha segunda noite na cidade, tudo ainda parecia algo saído de um sonho. Na manhã seguinte, eu nem tinha me levantado quando houve uma batida na minha porta. Chen Chen, acordado? Lin Qiran enfiou a cabeça. Ela avistou o computador intocado ainda na caixa no canto e sua expressão azedou. Você passou a noite toda lendo esses livros? Nem ligou o computador. Qual o sentido dessas coisas infantis? Esse seu cérebro precisa ser bem usado. Não o desperdice. Antes que ela terminasse de falar, já havia caminhado até a caixa e estava montando a máquina com velocidade prática. Quando ela terminou, 4 telas largas me cercavam em um semicírculo tão completo que eu quase desapareci dentro dele. Agora, a região leste está realizando uma competição. Estou formalmente te convidando para participar, vencer, e eu te darei todo o dinheiro do prêmio. Olhei para a tela, sem expressão. O logo da Aliança Hacker me encarava de volta. É esse o uso adequado de que você falava? Lin Qiran soltou algumas risadas curtas. Derrubar o inimigo? Isso é mais do que justo. Tudo começou com uma provocação de hackers estrangeiros. Eles não apenas romperam as linhas de defesa. Eles cobriram a página oficial com declarações destinadas a humilhar nosso país. Antes de qualquer resposta oficial, a Aliança decidiu enviar sua própria mensagem ao mundo. Ficamos em primeiro lugar no torneio há alguns dias, o que nos torna a unidade líder desta vez. Fomos designados para a rede do país A, mas, honestamente, ainda somos bem novos nisso. Não estamos exatamente confiantes. Lin Qiran parou de falar, parecendo um pouco envergonhada. Era a primeira vez que eram jogados aos leões assim. Se falhassem, seria um motivo de chacota de toda a comunidade hacker. O dinheiro do prêmio não me interessava muito. O que me interessava era que o código poderia ser usado para revidar. Quanto tempo até começar? Eu perguntei. Lin Qiran verificou a hora. O ataque total começa em 6 horas. Eu assenti e abri os livros de programação de ontem. Parecia que Lin Qiran estava preocupada que eu pudesse encontrar algo que não entendesse. Ela decidiu ficar no meu quarto. Ela até pediu para a governanta trazer o café da manhã. A senhora Lin estava fazendo sua yoga matinal e ouviu sobre isso. Ela apertou os lábios, mas não disse nada. Depois do café da manhã, sentei com uma xícara de leite, bebendo-o lentamente. Do outro lado do quarto, Lin Qiran havia aberto seu laptop e estava se conectando com seus colegas de equipe. Como estão as coisas por aí, senhorita Lin? Você disse que traria um especialista. O especialista chegou? Já estou um caco aqui. Vamos enfrentar o país A. Com o que temos, realmente não tenho confiança. Eles ainda não tinham ideia de como o campeonato havia sido realmente vencido. A coisa toda continuava um mistério para eles. Lin Qiran ficou de olho na situação e ofereceu tranquilidade. Relaxem, o especialista está aqui, lendo agora mesmo. No momento em que ouviram isso, a empolgação do outro lado foi imediata. A lenda está aqui. Onde? Deixe-nos ver. Lin Qiran estava morrendo de vontade de se exibir. Ela ligou a câmera com um sorriso que dizia tudo. Ela angulou para nos capturar. Bem, aí está. Os outros espiaram a tela e algo imediatamente pareceu estranho. Por que o especialista parece tão pequeno? É só uma questão de altura. Lin Qiran olhou pra mim. Eu nem chegava à cintura dela e a senti. Sim, ainda estou crescendo. Não estão vendo o leite? Os outros não conseguiram se conter pra rir. Eles conseguiram uma resposta seca. Uma jovem prodígio, igual a senhorita Lin, e ainda por cima super dedicada, lendo a essa hora da manhã. Lin Qiran respondeu sem levantar os olhos. Exato. Se não, você não saberia nem o básico de programação, né? Deu um nó na cabeça. Silêncio sepulcral do outro lado. Depois de uma longa pausa, alguém finalmente falou. Senhorita Lin, por favor, não me diga que o especialista é uma criança que nem perdeu todos os dentes de leite ainda. Lin Qiran pensou. Mal terminou de aprender a ler ideogramas chineses, que dirá programar. Mas ela jamais poderia dizer isso em voz alta. É demais pra eles darem conta. Confia em mim, ela disse com a mão no peito. Se ele diz que está tudo bem, então está tudo bem. Honestamente, antes de ontem, se alguém tivesse dito que uma criança poderia liderar um ataque à rede oficial do país A, ela teria chamado a pessoa de completamente maluca. Mas depois do que ela testemunhou no shopping, a calma sob pressão, a eficiência silenciosa, a economia de palavras, agora sempre que eu concordava com algo, ela sentia uma confiança que não conseguia explicar totalmente. Seus colegas de equipe, no entanto, não compartilhavam nada disso. Eles achavam que ela tinha pirado de vez. Você entende o que estamos realmente fazendo? Estamos hackeando o site oficial do governo do país A. A tecnologia e a infraestrutura cibernética deles são de primeira linha, de nível mundial. Você tá ligado? Se falharmos, tudo bem. Mas se formos pegos, vamos pra cadeia. Você é de uma família poderosa. Alguém vai te tirar da cadeia. Nós não temos essa rede de segurança. Quem quiser jogar esse jogo, que jogue sozinho. A equipe inteira tinha rachado. Eles estavam fora. Lin Qiran pensou que, a princípio, eles estavam só de brincadeira. Mas um por um, eles saíram do ar e não voltaram mais. A equipe tinha sido montada na época da universidade. A maioria deles era estudante de doutorado. Ela ligou. Eles foram firmes. Estavam fora. Lin Qiran explodiu. Bando de covardes sem vergonha. Cada um de vocês. Foram vocês que quiseram formar essa equipe.
Vocês têm o título no bolso e agora não vão lutar por ele? Se era pra desistir, deveriam ter dito desde o começo. Eu não teria perdido meu tempo. Ela jogou o telefone na mesa, o peito arfando, e bloqueou cada um deles. Depois, ela se jogou de volta na cadeira. Ela se virou pra me olhar, eu ainda lia tranquilamente ao lado dela. Soltou uma risada curta e amarga, e estendeu a mão para cobrir a página. Pode parar. Operações encerradas. Acabou. Eu levantei os olhos claros e confusos. Não vamos mais ser a luz? Lin-Churan suspirou. Ser a luz não é tão simples assim. Se adultos feitos estão recuando disso, que chance nós dois temos? A resposta oficial provavelmente será uma declaração dura, só para as aparências, e depois todo mundo segue em frente. Pensando assim, ela de repente sentiu que não havia sentido em nada daquilo, que hackear por justiça não passava de uma linda mentira. Eu não conseguia decifrar o vazio em seus olhos, mas sabia que o que ela dizia não estava certo. Fazer a coisa certa não deveria depender se você é adulto ou criança. Se for o tipo de coisa que eu estava trabalhando ontem, eu consigo fazer. Você ainda estaria disposta a ir comigo? O quê? Lin-Churan olhou pra mim piscando. Então ela viu a firmeza em meus olhos. O peso que estava em seu peito se dissipou completamente. Ela lentamente se endireitou. Vamos fazer isso. Dessa vez vamos com tudo. Ela abriu o laptop e postou diretamente no fórum. Nós daremos o primeiro tiro. Era pra ser um post de convocação, nada mais. Mas quase imediatamente, hackers que souberam o que aconteceu apareceram nos comentários. Ouvi dizer que sua equipe inteira desistiu. O que exatamente você acha que pode conseguir sozinha? Sempre achei que tinha algo estranho na forma como você ganhou aquele título. Parece que as rachaduras estão aparecendo. Vá em frente, então. Atire o primeiro tiro em mim. Vamos ver o quão durona você é. Aposto que você nem consegue encontrar meu IP. Todo mundo no fórum da Aliança era de elite. Ninguém se curvava a ninguém. As habilidades de Lin-Churan eram sólidas. Ela só parecia jovem perto de uma multidão como essa. Que bando de babacas. Ela estava pronta para arregaçar as mangas e ir pra cima deles na hora, mas olhou para baixo e me viu ainda lendo atentamente. Foi como uma dose de algo tranquilizador direto em suas veias. Ela se acalmou. Não era hora de agir por orgulho. Ela precisava trabalhar comigo e trabalhar bem. Então, pelas próximas várias horas, mapeamos e remapeamos tudo. Às 2 da tarde, enquanto as respostas zombeteiras no fórum se acumulavam, fechei meu livro, sentei na cadeira principal e liguei todas as 4 telas. O ataque total a uma das nações mais avançadas tecnologicamente do mundo havia começado. A princípio, ninguém deu muita atenção. A maioria já tinha dado essa operação como perdida. O fórum estava ocupado canalizando sua indignação contra a equipe que havia desistido. Que tipo de campeões de Araque são esses? Um bando de crianças que deram sorte contra o Imperador das Trevas. Olhem bem pra vocês, com o talento de verdade caindo para o segundo escalão, quem é que vai enfrentar o país A de verdade? E todos ficaram em silêncio ao chegar na página inicial do país A. A página inteira tinha ficado de um vermelho intenso e vibrante, coberta de ponta a ponta por peônias em plena floração, um clássico símbolo de riqueza e fortuna. Nenhuma palavra, só imagens que todo mundo em casa reconheceria na hora. Que isso? Quem fez isso? Isso é incrível. Peônias em plena floração, desejando uma vida tranquila, boa pessoa. Minha mãe passou, deu uma olhada e elogiou o bom gosto do país A. O tom da conversa virou completamente, e então o autor original apareceu de novo. Primeiro tiro, 3 palavras. Calou a boca de todo mundo na hora. Demorou um pouco para cair a ficha. O ataque veio exatamente na hora combinada e a unidade líder realmente conseguiu. Ninguém estava pronto para aquilo. Não havia tempo para processar nada. Todos correram de volta para suas estações, entrando em formação para atingir os alvos restantes em sequência. Lá no segundo andar da casa dos Lin, Lin-Churan terminou de postar a resposta, recostou-se na cadeira e assobiou. Então, não conseguiu evitar um sorriso. Ela olhou para mim, trabalhando concentrada, olhos numa imagem do celular, dedos firmes nas teclas. Como funciona essa sua cabeça? Sem texto, só imagens e as mais certeiras ainda por cima. Ela estava rindo tanto que a barriga doía. Inclinei a cabeça para ela. Meus olhos escuros estavam cheios de genuíno espanto. Expliquei. Por que não consigo ler a língua deles? Faz sentido. Para uma criança que tinha acabado de aprender a ler a própria língua, uma estrangeira era demais. E você disse que era uma imagem de saudação. Tem muitas flores, elas são muito bonitas. Levantei o celular dela com total sinceridade. Lin-Churan fingiu uma tosse e desviou o olhar meio culpada. Antes, quando perguntei como as pessoas se cumprimentavam online, ela achou que eu estava sendo irônico e me entregou uma pasta com as imagens de memes mais exageradas que tinha. Ela não esperava que eu fosse completamente sincero, mas deu super certo. Depois disso, continuei refinando as imagens, retocando os visuais, enquanto bloqueava simultaneamente cada tentativa do lado do país A de restaurar seus dados. Para mim, era administrável, nem particularmente difícil. Mas a equipe técnica do país A do outro lado estava claramente perdendo a cabeça. A certa altura apareceu um comunicado oficial. Isso já foi longe demais. Liberem a restrição imediatamente. Não podemos simplesmente nos comunicar pacificamente? Lin-Churan rolou os comentários e bufou. Comunicação pacífica? Deviam ter pensado nisso antes. Pouco depois, a mídia estatal do país A divulgou um anúncio oficial. Eles estariam rastreando e perseguindo ativamente os responsáveis pela intrusão cibernética. Lin-Churan ficou tensa e olhou para o sistema anti-rastreamento que tínhamos acabado de configurar. Ela se virou para mim. Esse sistema anti-rastreamento vai aguentar? O código parecia impressionante, genuinamente surpreendente. Mas e se o país A tivesse alguém ainda melhor? Não a tranquilizei. Em vez disso, balancei a cabeça. Não sei, então vou deixar as imagens ainda mais bonitas. Lin-Churan me encarou. O que isso tem a ver? Pensei e respondi. Coisas bonitas mostram sinceridade. A sinceridade de uma saudação. Lin-Churan sentiu naquele momento que eu talvez fosse a pessoa mais genuinamente sincera que ela já tinha conhecido,
Mas o mundo dos adultos era muito mais complicado do que eu poderia imaginar. Ela sentou-se ereta. Nada de se recostar, nada de conforto. Ela observava a atividade de rastreamento do país A em tempo real, se preparando para o momento em que policiais pudessem aparecer na porta. Senti o medo dela, parei de digitar e olhei para ela. Você pode ir. Se estiver com medo, pode se afastar. Mesmo que eu seja pego, não direi nada sobre você. Lin Xiran se virou e encontrou meus olhos. A vergonha de ter hesitado a atingiu de uma vez. Vamos lá. Se uma criança como você não está com medo, por que eu estaria? Na pior das hipóteses, seremos presos juntos. Ela firmou sua resolução e se recompôs. Mas olhando para ela, eu queria dizer, não éramos iguais. Ela tinha família. Se algo acontecesse a ela, as pessoas lamentariam. Eu era um órfão sem nada a perder. Mesmo que eu morresse, ninguém notaria. Era por isso que eu nunca tive medo de nenhum perigo. Naquele instante, uma mensagem privada chegou no fórum. Lin Xiran a abriu. Era outro hacker de uma unidade diferente. Ei, você está aí? Que sistema anti-rastreamento vocês estão usando? Teria como compartilhar? O nome de usuário parecia familiar. Uma das pessoas que tinha zombado dela na conversa. Ela fechou a mensagem sem responder. 2 minutos depois, outra mensagem. O mesmo pedido. Lin Xiran franziu a testa. Por que todo mundo está vindo atrás de mim? Vão perguntar ao Imperador das Trevas. O Imperador das Trevas era o membro mais experiente e tecnicamente de elite em todo o Fórum da Aliança. Da última vez, se ela não tivesse tropeçado numa brecha nas defesas deles, o título teria ido para eles sem questionar. A resposta veio imediatamente. O Imperador das Trevas foi o primeiro a ser pego. Aparentemente, o país A desenvolveu um novo programa de rastreamento e o vendeu discretamente para vários outros países. No momento em que entramos, fomos expulsos como cães. Vocês dois são os únicos que ainda estão de pé. A essa altura, o rosto de Lin Xiran tinha passado por várias expressões para as quais ela não tinha nomes. Ela virou a cabeça lentamente e me encarou, atordoada. Ela não tinha visto isso acontecer enquanto estava aterrorizada e secretamente duvidando de mim. Ela aparentemente estava sentada no porto mais seguro que existia. Chen, você é absolutamente irreal. Ela não conseguiu se conter e me abraçou. Se eu não fosse tão obviamente avesso a contato físico, ela teria ido até o fim, abraçando, apertando, me tirando do chão com a crise imediata. Passada, ela finalmente teve a capacidade de pensar em mais alguém. Ela me explicou toda a situação, então fez questão de acrescentar. Claro, estaríamos completamente justificados em não compartilhar. Eles são os que nos desprezam primeiro. Não sinta nenhuma pressão sobre isso. Ela não tinha paciência para chantagem emocional, mas depois de pensar bem, decidi compartilhar com eles mesmo assim. Isso é ser a luz, certo? Lin Xiran piscou. Ela não esperava que eu ainda estivesse pensando nisso. Ela olhou para meus olhos sinceros e sorriu. Sim, agora você é a luz. Uma luz brilhante, reluzente e linda do que as pessoas podem ser. Às 5 da tarde, o cerco cibernético de 3 horas finalmente chegou ao fim. Em todos os sites alvos, bandeiras vermelhas brilhantes apareceram. Sem insultos, sem provocações, o primeiro site a ser atingido ainda mostrava a imagem pacífica da Peônia em plena floração. Aqueles que assistiam de casa estavam elogiando universalmente a dignidade e a compostura de toda a operação. Comparado aos hackers estrangeiros que começaram com insultos públicos, essa resposta venceu em um nível completamente diferente. Nossos próprios canais oficiais, talvez gratos por nada feio ter acontecido, ficaram quietos. No dia seguinte, o banner da página inicial havia sido alterado para o design da Peônia, e a postagem original de Lin Xiran no fórum havia se tornado um tópico em alta. Cada ID que a tinha zombado ficou em silêncio. Alguns excluíram suas postagens por completo. Outros responderam na conversa agradecendo a Lin Xiran por deixar de lado a mágoa e ajudá-los. Lin Xiran não levou o crédito. Ela respondeu a todos diretamente. Não me agradeçam, não fui eu. Meu irmãozinho é generoso, ele liderou o ataque. As pessoas leram a mensagem várias vezes e ainda não conseguiam entender. Alguém respondeu. É um irmão de sangue? Ou um irmão de consideração? Deixa pra lá se você está só se exibindo com um relacionamento. Lin Xiran postou uma reação de revirar os olhos e digitou. Meu irmão biológico de verdade. As pessoas tinham uma ideia aproximada da idade de Lin Xiran. Isso tornava a ideia de seu irmãozinho ainda mais difícil de entender. Quantos anos tem seu irmão, se não se importa? Lin Xiran olhou para a pergunta cautelosa e cheia de rodeios deles e digitou de volta com total confiança. 10 anos este ano. Essa resposta quebrou o fórum inteiro da Aliança. Cada gênio autoproclamado naquela comunidade teve que lidar com o fato de que a operação que todos acabavam de testemunhar, aquela que tinha enfrentado o mundo, havia sido liderada por uma criança. Não importa como olhassem, era irreal. Mas depois do que tinha acabado de acontecer, ninguém ousou questionar Lin Xiran novamente, e certamente ninguém zombou dela. Havia, no entanto, muitas mensagens privadas perguntando se o programa anti-rastreamento estava à venda. Naquela noite, depois do banho, Lin Xiran bateu na minha porta. Ela me encontrou enrolado num cobertorzinho azul, encolhido na cama com um livro de figuras. Por um instante, ela sentiu um lampejo de descrença, imaginando se tudo o que tinha acontecido hoje era realmente verdade. Quando olhei pra ela, ela voltou a si. Ela pigarreou. Então, o programa... Você está vendendo? Sim. Eu não sabia que código podia ser comprado e vendido. Abracei meu livro e perguntei. Vale muito? Lin Xiran riu. Ela sabia que a única escala que eu tinha na cabeça eram salgadinhos. Ela me deu uma comparação concreta. Umas 10 vezes a quantidade de salgadinhos que você costuma comprar. Meus olhos brilharam. Eu vendo. Ótimo. O dinheiro vai pra minha conta por enquanto. Amanhã te levo pra abrir a sua. Ela fez um polegar pra cima e fechou a porta. Calculei na minha cabeça 10 sacos de salgadinhos. Um sorriso se espalhou pelo meu rosto. Aquilo parecia melhor do que qualquer conto de fadas. Na manhã seguinte, acordei cedo, tomei banho e estava pronto. Depois do café, sentei-me direitinho no sofá e esperei. Lin Bingwen e a senhora Lin ficaram surpresos ao me ver. Lin Bingwen perguntou. Chen, acordado tão cedo? Segurei minha xícara de leite e disse baixinho. Esperando a Lin Xiran. Algo quase imperceptível se moveu na testa de Lin Bingwen. Então ele sorriu e disse. Você deveria chamá-la de... sua irmã. Virei e me olhei pra ele sem dizer nada. Aqueles meus olhos escuros tinham um jeito de olhar através de uma pessoa. Lin Bingwen se mexeu desconfortavelmente e deu uma risada seca. Bem, não precisa forçar. Você provavelmente ainda está se ajustando. Ele desviou o olhar bem quando Lin Xiran descia as escadas. Ele a chamou. Xiran, Chen está esperando por você. Vocês dois vão sair juntos? É, sair.
Lin Xiran ainda estava meio dormindo. Na noite passada, o programa tinha sido arrematado. Todas aquelas pessoas que tinham sido tão arrogantes agora estavam vindo até ela, uma após a outra. Isso a manteve acordada até o amanhecer. Agora ela não conseguia parar de bocejar. Ela disse casualmente: abrindo uma conta bancária para meu irmão, tem dinheiro para depositar. A senhora Lin, que estava meditando perto da janela, abriu os olhos. Depositar dinheiro? O que ele tem a ver com as finanças desta família? Lin Xiran não tinha energia para lidar com a mãe naquela manhã. Ela revirou os olhos e entrou na sala de jantar. A senhora Lin a seguiu, se postando ao lado dela e falando num tom sério e suplicante. Xiran, esse dinheiro é seu, não saia distribuindo para outras pessoas. Se tiver que dar para alguém, dê pro Jing Xuan, pelo menos você sabe de onde ele vem. Mãe, tem que ter um limite para o favoritismo. O temperamento de Lin Xiran, mesmo logo de manhã, não tinha paciência para isso. Ela cortou direto. Chen Chen é seu filho biológico, disse ela, sem rodeios. O que exatamente você está fazendo, tratando-o como um ladrão? A senhora Lin não tinha nenhuma boa resposta para aquilo e não podia dizer a verdade em voz alta. Ela olhou para Lin Bingwen em busca de apoio. Lin Bingwen se aproximou e colocou a mão no ombro de Lin Xiran. Sua mãe está apenas preocupada que você gaste sem cuidado, disse ele com cautela. Ele é jovem, por que precisa de uma conta bancária? Não pode guardar a mesada numa gaveta? Porque uma gaveta não vai dar conta. A guarda dela estava baixa, e ela disse sem pensar, meu irmão é outra coisa. Ele já fez dezenas de milhões vendendo software online. Uma conta é só mais prática. O quê? Tanto Lin Bingwen quanto a senhora Lin ficaram rígidos. Nenhum dos dois podia acreditar no que tinham acabado de ouvir. Dezenas de milhões vendendo software, uma criança da fronteira sem nada em seu nome, mas Lin Xiran não tinha motivo para mentir. Marido e mulher trocaram um olhar, as objeções morreram em suas gargantas, Lin Bingwen deu um tapinha no ombro da filha com um olhar de aprovação calorosa. Nossa Xiran finalmente está agindo como uma irmã mais velha de verdade. Já que você vai ao banco, aproveite e resolva o registro de família dele também. Depois disso, seremos uma família de verdade. Desde o meu retorno, a questão do registro de família nunca tinha sido mencionada. Lin Xiran tinha assumido que ele havia esquecido. Ouvindo aquilo agora, ela assentiu, satisfeita. Certo, deixa comigo. Terminei meu leite na sala, inclinando a cabeça enquanto observava a cena calorosa dos três juntos. Meus olhos escuros captavam a luz da manhã como os gatos, brilhando com algo intenso e ilegível. Depois do café, Lin Xiran trocou de roupa para algo casual e me levou para fora. Eu estava prestes a entrar no carro da família quando puxei a manga dela. Olhei para cima. Este não, espere. Lin Xiran não tinha ideia do que eu queria dizer, mas me seguiu pelo portão. Um Rolls Royce deslizou silenciosamente até a calçada. Quando parou, o rosto composto e gracioso de Yun Royal apareceu. Ela acenou para mim. Fico muito feliz que você tenha entrado em contato. Esses últimos dias foram bons? Assenti e dei um passo à frente para abrir a porta, apenas para descobrir que era um pouco alta demais para eu conseguir facilmente. Lin Xiran, com um olhar azedo, se aproximou, abriu a porta e então me levantou para dentro. Estamos resolvendo coisas. Por que você tinha que envolvê-la? Acha que não consigo lidar com algo tão simples? Ela resmungou o caminho todo da porta até o assento. Sentei-me em silêncio ao lado. Quando o carro saiu dos portões residenciais, eu disse sem aviso. Eu não sou seu irmão. Yun Royal pisou no freio. Ela se virou para encontrar Lin Xiran, parecendo ter visto algo inexplicável. Não entendendo por que eu tinha dito aquilo de repente, levantei a mão e apontei para Yun Royal. Se não acredita em mim, pergunte a ela. Yun Royal coçou o nariz. Ela se sentiu completamente encurralada, mas tinha sido ideia dela desde o início, ela foi quem sugeriu. Então, quando o carro parou, ela contou tudo, tudo mesmo. Depois, Lin Xiran a agarrou e desferiu vários socos fortes. Yun Royal quase saiu com ferimentos internos antes que acabasse. Vocês duas conspiraram para me enganar. Lin Xiran ainda estava furiosa, sentindo que tudo o que ela tinha sentido havia sido construído sobre uma mentira. Yun Royal segurava a barriga, sua expressão entre dor e impotência. Na época, eu estava com medo que os associados do atirador pudessem seguir a polícia até ele. Eu só queria que ele tivesse uma cobertura. O plano era, assim que o relatório de DNA voltasse, eu o traria para ficar conosco. Lin Xiran ainda estava fervendo de raiva. Que relatório de DNA? Ela retrucou. O teste de DNA. Meu pai mencionou ter visto o seu pegar os resultados ontem. A dor diminuiu o suficiente para Yun Royal notar que algo não estava batendo. Ela se endireitou e franziu a testa. Seu pai não te contou os resultados? O relatório chegou ontem. Se Lin Xiran soubesse a verdade, a reação dela agora seria completamente diferente. Lin Xiran abriu a boca, todo aquele calor ficou turvo e confuso. Eu não sei de nada. Ele não disse uma palavra. E esta manhã, ele me disse para ir registrar Chen Chen na família. Falei baixinho do meu canto. Eles querem me reivindicar? O quê? Yun Royal ficou imóvel. Por quê? A família Lin não era comum. Eles eram de dinheiro antigo, gerações disso. Mesmo uma criança adotada sob o teto deles nunca passaria necessidade. Então, por que uma família assim acolheria uma criança que não compartilhava nada do sangue deles? A resposta não precisava vir de mim. Lin Xiran já tinha descoberto. Ela disse entre dentes cerrados. Eles querem a herança do patriarca. As palavras atingiram Yun Royal como uma corrente elétrica, uma família ramificada em ascensão. Não era surpreendente que Lin Bingwen, apesar de ser da linhagem principal, recorresse a algo assim. Com a empresa sangrando dinheiro nos últimos anos, ele precisava da propriedade do patriarca para escalar rapidamente. Eram segredos de família, não o tipo em que um estranho pudesse se intrometer. Yun Royal observou Lin Xiran ir da fúria à devastação, caindo de volta contra o assento. Não havia nada a dizer. Yun Royal se virou e continuou dirigindo. Depois de um longo silêncio no carro, Lin Xiran se virou para mim. Por que você me contou a verdade? Eu não conseguia decifrar os sentimentos dela. Eu disse honestamente, não quero ser registrado na família Lin. Lin Xiran entendeu imediatamente. A lembrança do calor repentino de seus pais, depois de ver aquele relatório, fez o peito dela apertar. Não se preocupe, ela disse entre dentes cerrados. Não vou pegar um centavo seu, e não vou deixar que eles peguem também. Assenti e olhei para ela firmemente. Você é diferente deles. Você é uma boa pessoa. Lin Xiran me encarou. Algo naquelas palavras a atingiu. A amargura diminuiu um pouco. Ela se recompôs e pensou. Nesse caso, faça seu próprio registro de família, separado de qualquer um. Da frente, Yun Royal ofereceu uma nota útil. Para ser o chefe da sua própria família, você precisa possuir propriedade. O que é isso exatamente? Lin Xiran nunca tinha lidado com isso também. Eu entendi na hora.
Terra? Uma casa? Então você precisaria comprar uma propriedade? Lin Xiran franziu a testa, mais complicado do que ela esperava. Yun Royal sorriu e olhou para mim pelo retrovisor. Tenho um tio no ramo imobiliário. Se você confia em mim, posso te levar para dar uma olhada. Algo se agitou em mim. Concordei quase sem hesitação. O tio de Yun Royal era, claro, uma pessoa nada comum. Ele era o maior incorporador imobiliário da cidade. Nós três entramos no salão de vendas. Yun Royal fez uma ligação e voltou. Infelizmente ele está viajando a negócios. Não pode vir. Mas arranjou alguém para nos mostrar tudo. Olhei para ela. Não estou com pressa. Fui até a vitrine de vidro no meio do salão e me inclinei, estudando os modelos de edifícios lá dentro com curiosidade. Crescendo, eu tinha morado numa casa térrea caindo aos pedaços, com marcas de queimado por toda parte. As pessoas diziam que alguém tinha morrido lá. O velho limpava uma pequena seção da parede a cada dia até que ficasse limpo. Quando estiver tudo limpo, ele me disse, esta será a nossa casa. Eu não entendia, contanto que houvesse um teto protegendo do vento e da chuva, aquilo me parecia bom o suficiente. Então perguntei a ele, um lugar pode ser um lar só porque você e eu estamos nele? Lembro que os olhos dele eram quentes e gentis, mas ele ainda balançou a cabeça. Só uma casa de verdade pode ser um lar, ele disse. Um lugar limpo, um lugar quente e acolhedor. É isso que faz as pessoas quererem entrar e se tornarem sua família. Eu queria dizer que não precisava de uma nova família. Contanto que ele estivesse lá, era o suficiente. Mas a fuligem na parede nunca foi totalmente limpa antes que ele se fosse. Todos aqueles anos depois, morei numa cabana de palha atrás da aldeia, ou fiquei de vigia durante a noite na estrada da aldeia como um vigia de fronteira. Nunca tive um lar. Agora, olhando para esses belos modelos, pensei, se eu comprasse uma casa como uma dessas, o velho teria adorado morar nela. Então alguém me empurrou de lado. Pelo amor de Deus, de quem é essa criança correndo por aí causando problemas? Ela foi quem esbarrou em mim, mas foi a primeira a reclamar. Ela agarrou a saia e fez um escândalo. Você tem ideia de quanto custa essa roupa? Você teria sequer condições de repor se estragasse? Um assistente de vendas correu para se desculpar. Sentimos muito, senhorita. Isso foi uma falha na nossa gestão. Por favor, deixe-nos resolver a situação. Outro membro da equipe se aproximou e se abaixou para perguntar onde estavam meus pais. Se acalmar é uma coisa. A mulher interrompeu em voz alta. Esse pirralho me deve um pedido de desculpas. Se os pais dele não o disciplinarem, eu o farei. E não tentem me impedir. Conheço o gerente de vocês pessoalmente. Ela jogou o nome do gerente como uma arma. Queixo erguido. Todos os funcionários no andar congelaram. Satisfeita com o efeito, ela ajeitou os ombros e veio até mim. Olhou-me de cima a baixo com desprezo total. Imobiliária Penchen, deixando entrar qualquer um hoje em dia, hein? Olha só pra você, um fiapo de gente. Aposto que seus pais te arrastaram pra cá só pra ver como vive a outra metade. É triste dizer, mas gente como você pode trabalhar a vida inteira e ainda assim não conseguiria pagar nenhum banheiro neste prédio. Senti a onda pesada do perfume dela. Por baixo, algo levemente familiar. Dei um meio passo pra trás, bem quietinho, e me virei para o funcionário ao meu lado. Os banheiros aqui são caros? O assistente piscou, olhou pra minha cara completamente séria e imediatamente caiu na gargalhada. A mulher não achou graça nenhuma. Com licença... Que olhar é esse? Não está vendo que estou no meio de uma bronca com ele? Ela empurrou o assistente para o lado e esticou a mão para puxar minha orelha. Eu era sensível à hostilidade. Minha cabeça inclinou instintivamente e ela errou. Atrás dela estava a vitrine de vidro. Perdendo o equilíbrio, ela tropeçou direto na vitrine. Ai, todo mundo no salão se assustou. O joelho da mulher bateu na quina do armário e estava sangrando. Um homem careca que tinha vindo com ela entrou em pânico e não sabia o que fazer com tanto choro. Ela apontou para mim e berrou. Amor, aquele moleque horrível fez isso comigo. Você tem que fazer justiça por mim. O careca se virou para os funcionários com o rosto contorcido de raiva. Por que vocês ainda não o expulsaram? Tragam os pais dele aqui para pedir desculpas e pagar. Ou eu vou processá-los até a falência. Os funcionários trocaram olhares apreensivos. Um deles começou a me guiar para longe, esperando acalmar as coisas por enquanto. Então, duas jovens impressionantes entraram pela porta da frente, ambas com expressões mais fechadas que a outra. Em poucas e longas passadas, elas estavam na minha frente, lado a lado, bloqueando qualquer caminho até mim. Lin Xiran segurava um café na mão esquerda. Ora, alguém tem muita coragem, expulsando as pessoas como se fosse dona do lugar. Não sabia que a imobiliária Penchen era seu negócio de família. Na mão direita, um bolinho. Ela ergueu o queixo e olhou direto para o careca. O careca ficou rígido. Senhorita Lin, a senhora está aqui? Ele se virou para Yun Royal ao lado dela e se assustou de novo. Senhorita Yun também, e qual a sua conexão com esta criança? Yun Royal raramente usava seu nome como arma. Hoje ela sentiu que podia abrir uma exceção. Ela sorriu agradavelmente. Ele salvou a minha vida. Lin Xiran não ia ficar pra trás. Meu irmão recém-reunido de sangue. O careca estava suando frio. Yun Royal leu a expressão dele, então olhou para a mulher sentada ali perto. O sorriso dela não vacilou. Eu presumi que alguém fazendo uma entrada tão grandiosa seria sua esposa. Nisso a cor do careca mudou. Ele se levantou instintivamente, curvou-se repetidamente. Sinto muito, senhorita Lin. Eu não tinha ideia de que este era o jovem mestre da família Lin. Se eu soubesse, nada disso teria acontecido. Lin Xiran manteve a postura tão altiva quanto a da mulher, se não mais. A voz dela saiu fria. Você fez alguma coisa? Então por que é você quem está pedindo desculpas? Deixe a pessoa realmente responsável se apresentar. Sim, claro. Ele se virou e agarrou o braço da mulher. Peça desculpas ao jovem mestre agora mesmo. Você realmente achou que ele era alguém que você podia enfrentar? O que você estava pensando? Ele estava furioso por ela ter criado essa confusão, mas a mulher estava ainda mais furiosa. Ela puxou o braço com força. O que você pensa que está fazendo? Isso doeu. Vendo-se alvo dos olhares de todos, ela levantou a mão e o estapeou no rosto. Inútil, você não consegue nem proteger a sua própria mulher. Pra que você serve? O estalo forte do tapa deixou todos na sala chocados. As pessoas já tinham visto novos ricos bancando os poderosos, mas poucos tinham visto a amante dando as cartas. O rosto do careca ficou vermelho escuro. A boca dele se moveu. Você. Ela o chutou pro lado. Saia da minha frente. Acabou pra você. Pare de atrapalhar a vista. Então ela se virou para Yun Royal e Lin Xiran, apontando o dedo com unhas vermelhas na direção delas. E vocês duas, não vão a lugar nenhum. Eu não terminei com vocês. Yun Royal e Lin Xiran se entreolharam. Havia pouquíssimas pessoas na cidade que realmente poderiam sustentar uma ameaça daquelas contra elas. A mulher pegou o celular e discou com a facilidade de quem já fez isso muitas e muitas vezes. Poucos minutos depois, uma figura apressada entrou pela porta. Os funcionários imediatamente se endireitaram.
Boa tarde, gerente. O homem tinha uns 40 anos, magro, de terno. Ele deu um aceno rápido pra sala, então deslizou até a mulher e ligou um sorriso puxa-saco. Yu, quem te aborreceu? Me conta tudo. Eu resolvo. Por favor, não se deixe abalar. Não suporto te ver assim. A performance foi tão escorregadia que deixou o careca verde de raiva. Mas o gerente da imobiliária, Peng Chen, também não era alguém que ele podia enfrentar. Ele apertou a mão na bochecha estapeada e fervia em silêncio, ali de lado. A mulher deu a sua versão dos fatos, cheia de floreios, e exigiu satisfação. Se eu não conseguir o que quero hoje, nem se dê ao trabalho de me contratar de novo. Claro, deixe tudo comigo. O gerente arrulhou. Ele estava praticamente se curvando e rastejando como um servo devotado. Então ele se virou para Yun Royal e Lin Xiran, sua expressão mudando para uma carranca. Este é um centro de vendas residencial premium. Não é um lugar apropriado para crianças. Vocês perturbaram nossa cliente e um pedido de desculpas é mais do que necessário. Yun Royal quase riu. Você tem um discurso e tanto preparado, hein? Não me reconhece? O sobrenome do meu pai é Yun. Ele conhece o seu chefe. As famílias Yun e Yuan eram conectadas por casamento, laços bem estabelecidos. Yun Royal já tinha vindo a este prédio mais de uma vez. Com a lembrança, algo se acendeu na memória do gerente. A expressão dele mudou. Um lampejo de dificuldade cruzou seu rosto. Então a mulher atrás dele soltou um som frio e sua espinha se enrijeceu de novo. Independentemente de quem vocês sejam, ele disse firmemente. A imobiliária Peng Chen coloca seus clientes em primeiro lugar. Estou pedindo que se desculpem imediatamente. A expressão de Yun Royal enrijeceu um pouco. Isso estava ficando constrangedor. Ela olhou para Lin Xiran ao lado dela, que estava se divertindo demais com a situação, e murmurou. Parece que seu nome também não tem muito peso por aqui, hein?